tava todo mundo esperando, né? Esse momento em que ia terminar o comercial e eu ia voltar com quem? Com ele, tá ali, ó. Que bonito, Jussier Parreira. Boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite, Zé. Boa noite, Robson, que hoje está com a gente também aqui no estúdio da Rádio Tamandaré. Eu fui ajustar para pegar o Robson ali também. É uma alegria imensa estar com vocês mais uma vez, em mais um começo de ano e agora de casa nova, gente. Estamos aqui, né, no novo estúdio da Rádio Tamandaré. Vocês não conheciam ainda? Não, então assim, é a minha primeira entrevista aqui, parabéns pelo espaço, né? Obrigada. Qualidade do local, muito mais organizado, ampliado, eu acho que é a qualidade que merece a rádio e aquilo que ela tem feito pelo município. Que bom estar com vocês mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Tinha agendado alguns dias atrás, não deu certo. E mas tá foi com vocês. bem no dia de carnaval, né? Peço desculpas. Tudo fechado na cidade e eu queria trazer o Jussier. E nesse dia a gente já estava trabalhando, a gente voltou meio-dia, foi um banzé de agenda, mas eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. E para todo mundo que está em casa, o nosso boa noite. A você que está acompanhando aquele meu pedido. Vamos compartilhar essa live com todo mundo, em todos os grupos, porque falar de educação e falar de criança, a gente precisa do município todo. Então, contamos aí com o compartilhamento de todo mundo. Quem é diretor e professor, manda no grupo da escola. Eu imagino que tem muita gente hoje querendo falar do Volta às Aulas, né, Lu? Então, é uma alegria estar com vocês. Boa noite. E boa noite, Robson. Que bom receber os dois hoje aqui, que beleza. Boa noite a todos. Boa noite para quem está nos ouvindo, né? Para mim foi uma surpresa, né? Eu entrei só para tomar um café. E acabou sentando, né? Mas uma boa conversa com café tem que sentar Vai na bem, mesa. né? Vai bem. Que prazer receber os dois. Deixa eu contar para vocês, então, que começou, eu já mostrei aqui para vocês, inclusive, começou a entrega já de todos os uniformes, os materiais escolares e máscara de proteção nas escolas. Conta pra gente tudo isso, como é que foi a volta às aulas, tá difícil, não tá difícil? Me conta os detalhes. Lu, eu acho que estamos todos nós, enquanto município, nesse momento do volta às aulas, né? Eu falo todos nós porque você imagina o que é colocar 10 mil crianças em circulação da noite para o dia no município que durante 2 anos de pandemia a gente teve essa movimentação reduzida. Né? Então, não só a volta da nossa rede, mas como do Estado, trouxe para o Almirante Tamandaré 18 mil pessoas circulando a partir do dia 7 de fevereiro. Isso é muita coisa, e organizar isso num cenário de pandemia, a gente tem bastante desafio. Mas eu penso que nós temos alguns acúmulos históricos na nossa aprendizagem, Lu, que nos ajudou a organizar essa volta às aulas com muito sucesso perto daquilo que a gente esperava. Com muito receio e medo que nós tínhamos, né? Imagina, mandar a criançada, todas as turmas para as unidades. Os nossos trabalhadores da educação aqui do nosso município estão dando um show na organização, no planejamento, nessa volta. E esse ano, né Lu e Zé, uma comemoração muito grande aqui no começo do ano letivo. A gente, além de voltar com as turmas, voltar com a escola, a gente já realizou a entrega dos materiais escolares, principalmente em todas as unidades. Estamos finalizando aí os uniformes e os tênis em todas as unidades no começo do ano letivo. E eu falo isso porque para as famílias que estão passando esse momento de pandemia e todo mundo que está indo no mercado, está pagando a conta, está vendo o preço das coisas. Para as famílias de Almirante Tamandaré, esse material conseguir chegar agora, fevereiro, comecinho de março, significa uma economia gigantesca. E num momento que a gente está aí com essas preocupações do volta às aulas das crianças para a escola. Realmente, como você comentou, a gente entregou todo o uniforme, material, tênis, mochila, as máscaras, os equipamentos de EPI que as unidades já tinham, então os totens, álcool em gel, a gente organizou toda essa estrutura com a nossa rede, pensando esse retorno que, como eu disse, foi um sucesso, está sendo um sucesso. Nós tivemos um número quase, assim, dentro das contaminações que eram previstas, muito baixo. A gente não teve que fechar nenhuma unidade no nosso município. Né? Os professores todos vacinados, as famílias colaborando com o aumento da vacinação das crianças, desenhou um cenário para a gente muito tranquilo. E de muita alegria, gente. As crianças voltaram, né? A gente está aí vendo o aprendizado de 2 anos, o que a gente conseguiu alcançar, o que ficou que agora a gente precisa recompor dessa aprendizagem. Mas a alegria das crianças estarem de volta, socializando, trocando, aprendendo coisas novas na escola. E para a gente o mais importante, o contato com os nossos trabalhadores da educação. Né? Nós estamos em festa de ver os territórios aprendendo e ensinando de volta. Então, estamos comemorando. É processo de comemoração. Deixa eu te perguntar, os pais mandaram, os filhos estão com medo, e quem está com medo? O que faz? Me conta. Eu imagino que todas as famílias, né, Robson? Todos nós educadores, todo mundo, inclusive o pessoal da saúde, todo mundo estava com essa preocupação desse início de ano letivo. Né? Como eu disse, são 2 anos sem as crianças na unidade. Todo mundo falando sobre evasão escolar. E a gente abriu um ano, imagina, né? A gente estava vindo no efeito da onda do
final do ano. Pois é. Então, começo de janeiro, para nós, foi muita preocupação por causa do alto contágio que a gente estava tendo. Mas pensem, né, vocês, a gente também comemorou porque a vacinação avançou muito, as crianças já entraram no ano vacinado, e a gente conseguiu organizar essa recepção para essa criançada na escola. E aí nós fizemos um caminho, Lu, que é o diálogo com as famílias. Eu acho que o medo, muitas vezes, parte da falta ou da informação que a gente tem de como está sendo organizado, ou de ter espaços para eu te contar, olha, o meu receio enquanto família é esse. E as escolas, os CMEs abriram essa possibilidade de diálogo com as famílias, e nós assumimos o seguinte, olha, nem nós temos 100% de segurança na reabertura, né? Se a educação é feita com todos, nós temos que conversar e achar os melhores caminhos. E uma estratégia que a gente teve foi que cada unidade desenhou um protocolo de biossegurança a partir da sua realidade local e transformou isso numa comunicação com as famílias. Então, assim, tinha família que estava muito preocupada em mandar as crianças. A gente chamava a família na escola, conversava, tentava junto com a família construir um lugar de segurança. O que a gente sempre disse não é a prefeitura que garante segurança, porque estamos todos juntos nesse mesmo espaço. Então, a prefeitura tem que garantir os EPIs, garantir a segurança, mas juntos nós temos que decidir o que nós vamos fazer quando a gente estiver nesse espaço coletivo. Então, não é só a escola que garantiu segurança. As famílias participaram desse movimento e disseram como que eu me sinto seguro nessa volta também. Claro, Lu, ainda teve famílias que a gente está fazendo todo um trabalho desse convencimento, principalmente famílias que perderam algum parente para a Covid, ou que tiveram casos, nós aqui passamos, né? Crianças. E eu ia te perguntar, eu ia te perguntar com relação ao Ministério Público. O Ministério Público do Paraná tem emitido recomendações para os municípios, para que os municípios exijam, mas não exijam. Falem, né, sobre a vacinação e a importância dela para as crianças. Claro que ninguém vai dizer que a criança não vai poder entrar na sala de aula, mas a importância disso é fundamental. Como é que vocês estão trabalhando com essa informação? Nós recebemos essa recomendação do Ministério Público aqui, no caso de Almirante Tamandaré, da terceira promotoria, a doutora Melissa Anselmo, no finalzinho da semana passada. Na sexta-feira chegou para a gente essa recomendação. No caso de Almirante Tamandaré, a recomendação veio orientando o cumprimento e a exigência mesmo, a exigência da carteirinha de vacinação da Covid para as crianças, uma vez que isso já é considerado para o calendário vacinal. Né? Então, como todos os anos, é legal de falar isso, né, Lu? Nós, nas escolas e CMEs do município, todos os anos nós já pedimos o comprovante de vacinação das crianças. Agora, com a inserção do calendário da Covid, com a inserção do debate da Covid, a gente percebeu alguns movimentos. Primeiro, a vacinação comum, gente, caiu muito no nosso município. Então, as vacinas tradicionais, a gente já está numa luta para fazer a volta. Então, o que o Ministério Público entendeu? Uma vez que o calendário vacinal já era obrigação, a compreensão da vacina da Covid também entra no nosso calendário vacinal. Então, vamos passar a exigir a obrigatoriedade da vacina dos educandos da nossa rede muito em breve. Nesse momento, o que a gente está fazendo? Mobilizando a comunidade, indo no convencimento. Antes de fazer qualquer coisa, de impedir a criança a vir, a gente precisa entender, a gente que trabalha com educação, qual que é a compreensão da família para não vacinação. Pois é. Né? Eu não estou dizendo que a família está errada. E a gente já está no momento de evasão e tudo mais, se você de repente, de um momento para o outro, aí e muitas famílias vão decidir por não encaminhar essa criança e vão querer assumir a consequência. Uma vez que a gente está tendo muita informação desencontrada sobre a vacinação das crianças, a gente está tendo muita fake news circulando nos grupos das nossas instituições religiosas, da comunidade, do bairro, enfim, ainda lidamos com isso. O que a gente entendeu? O nosso primeiro movimento, então, vai ser de mobilização e convencimento. Então, essa semana ainda a gente entra com uma força-tarefa nas ruas, falando da importância da vacinação das crianças e de todas as vacinas, né? Vai ser tanto Covid, mas famílias, nós precisamos vacinar as crianças de todas as vacinas. E depois desse tempo de convencimento, da gente fazendo um levantamento, primeiro, daí, no segundo momento vai ser uma chamada individual da família para um diálogo na unidade. Se após o diálogo, se após uma campanha de convencimento, após uma mobilização da rede, a família decidir não vacinar a criança, ainda assim nós vamos colocar à disposição da família a rede integrada de direitos inteiras que a gente tem. Antes de mandar para o Conselho Tutelar, uma rede de atores com saúde, assistente social, Conselho Tutelar, vai entrar no sentido de se colocar à disposição da família e perguntar o que nós podemos ajudar para convencimento da vacina. Aí sim, gente, fazendo esse convencimento, esse diálogo ampliado, colocando à disposição o serviço,
Daí talvez nesse momento a gente vai tentar entender a situação de segurança dessa criança. Mas é importante trazer, né, Lu, não tem nenhum histórico de que a vacina que está sendo aplicada nas crianças gera essas notícias que estão vindo. Então não tem relação da vacina com morte de criança, com adoecimento, com a trombose das crianças, como foi espalhado aí essa semana, fake news aqui em Almirante. Jesus, né? É que a criança ela teve que amputar o braço por causa da vacina. Gente, não procede essas informações. Gente, é mentira, gente, por favor. Essas vacinas estão sendo aplicadas em vários países do mundo já há muito tempo e não tiveram nenhuma das contraindicações que estão vindo. Na nossa escola, nós começamos esse movimento que sim, vacina é obrigatória. A questão é como que a gente vai lidar com essa obrigação. A gente entende que não é pela força, tem que ser pela tomada de consciência. Eu não quero que a família vá vacinar a criança porque está brava, porque ela foi obrigada. A gente quer muito que a família vá vacinar compreendendo a importância dessa vacina. Porque daí todos os anos a família que compreendeu, ela vai cumprir o calendário vacinal. Eu penso que quando a gente fala de vacina ainda é uma coisa muito recente no Brasil, né? A gente tem um calendário. Essa da Covid, a da Covid, então, ela é muito mais recente do que as outras, né? A gente tem um calendário vacinal. Mas é importante trazer que não seria aplicado e nem o Ministério Público do Paraná colocaria essa orientação aos municípios se não tivesse certeza do que está colocando para a saúde das nossas crianças. E mais, as crianças correm muito mais riscos sem vacina do que as crianças que estão vacinadas. Nós ainda temos crianças se contaminando com Covid no Brasil. E a comprovação que a gente tem que estão sendo internadas as crianças de 5 a 10 que não tomaram vacina. Então a criança sem vacina ela corre muito mais risco do que a criança que está vacinada na nossa unidade e já estamos indo algumas aí em breve para a segunda dose, né? Então também falo isso, tomou a primeira dose, não é só a primeira. Precisa tomar a segunda dose se tiver de reforço para a infância e para de reforço, mas todo mundo precisa vacinar. E essa é uma chamada para quem tem filho e para quem vive em comunidade. Se você é pastor, é padre, pai de santo da tua igreja, na tua família, no almoço de domingo, viu uma criança correndo, pergunta, tomou a vacina? Todos nós podemos e devemos convencer as pessoas a tomarem vacina. Robson. Eu acho que essa é uma pauta bastante delicada, né? Porque ela vem sendo trazida e quando fala-se da vacina traz outros aspectos da nossa dimensão enquanto ser humano, né? Falando da nossa religiosidade, falando das nossas crenças, falando das informações que nos chegam, mas a gente precisa entender que a saúde da criança, a saúde dessa família precisa ser entendida como prioridade e isso faz com que nós, enquanto poder público nesse momento, temos que reivindicar alguns espaços. José agora presidente do CMDCA, né, da última eleição, a última reunião foi eleito. Então, além de toda essa perspectiva de busca por efetivação de direito, agora tem a obrigação de formular as políticas e cobrar do município que seja aplicada as vacinas. Então, a gente vai sim trabalhar nesse aspecto, buscando sempre o convencimento, o entendimento das pessoas para que elas entendam que isso é um direito delas, que elas precisam estar vacinadas e aí dentro desse aspecto ter segurança para chegar na escola, para frequentar os espaços públicos e a comunidade como um todo. Então, é igual ao direito à educação, você tem também direito à saúde e a vacina faz parte desse quadro. Pois é, parece que a gente está num corredor contrário, né? Normalmente o que acontece é que a população quer uma vacina XY, por exemplo, a da gripe, chega no posto de saúde e não tem a vacina. Agora é o contrário. Nós temos vacina, temos condição de vacinar todo mundo, mas muita gente ainda não quer se vacinar. Parece que ainda não se conscientizou. E é de cima para baixo, não é de baixo para cima. Mudou tudo. E é difícil porque nós tivemos exemplos muito negativos nesse processo, de pessoas que deveriam ter liderado à frente para falar sobre isso. E nós ainda continuamos, a gente precisa falar no nosso município. Nós temos lideranças de comunidade de grande representação pregando contra a vacina. Né? Isso é um desserviço. Isso é um desserviço porque, assim, as pessoas acreditam nas comunidades de pertencimento. Né? E nós que às vezes trabalhamos o dia inteiro, acorda cedo e tarde, nem sempre a gente tem tempo de entrar aqui na Rádio Tamandaré para ter uma informação qualificada. E aí a gente vai no grupo do WhatsApp, na informação que vem aleatória, por isso que a gente chama a atenção da comunidade. Vá na escola, converse com a professora, converse com a diretora. A gente está falando com base em pesquisa, com base em ciência, e eu penso que esse movimento da vacina é algo bem maior do que só a questão da vacina, né? É uma luta contra a ciência, é uma luta contra o que a gente tem de conhecimento científico validado nos últimos anos, principalmente sobre saúde, né? Nós tivemos outras vacinas que teve períodos de teste muito menor do que a que nós temos da Covid, que já está no nosso
nosso calendário vacinal há muito tempo e a gente nunca questionou a marca, a origem dessa vacina. E principalmente quando a gente fala de criança, que é prioridade absoluta, é nosso dever a proteção. Não é se eu quero ou não quero, é dever a proteção dessa criança. E a vacina é proteção. Né? Então, lutar contra essas inverdades, lutar contra tudo isso, é o lugar que a família está agora. E eu entendo essa família que está recebendo informação de todo lugar, às vezes vê uma representação política importante, né? Que a gente teve o presidente do Brasil pregando contra a vacina, não vou deixar de passar pano, a gente tem que falar sobre isso. Né? Então, assim, aí você fica na dúvida enquanto familiar, mas eu penso que nós já temos resultados muito positivos da vacina. Os números nos mostram a queda da questão da Covid. Nós temos estudos que mostram a importância da vacina para as crianças. Então, eu acho que é um movimento do lutar com a verdade. Né? Assim, eu acho que se a gente conhece a verdade, ela nos liberta. Isso até é um trecho bíblico, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu acho que a gente tem que procurar entender o que a gente está chamando de verdade. Né? E da onde que a gente está construindo essa verdade. E mais, se essa verdade ela é minha, ela é sua ou ela está entre nós. Né? Nós estamos construindo algo a partir da ciência. E é importante vacinar. Pois é, esses dias eu fui informada que uma pessoa muito próxima à família, um policial militar, está dizendo que se nega a tomar a vacina até que o presidente se vacine. E pior, as 3 filhas dele não foram vacinadas. E aí você veja o movimento. E ele diz que não serão. O nosso presidente teve que se vacinar para ter diálogo com o presidente da Rússia, que inclusive está no cenário atual, né? O presidente tomou a vacina, teve que apresentar. Então é claro que às vezes para algumas operações diplomáticas acontece a vacina, mas quando é público não tomou. Eu acho que não é só questão do presidente. Todos nós que lideramos uma comunidade, eu fico pensando a minha função, igreja, né? Você que é pastor, por favor. Vocês imaginem, gente, eu enquanto secretário de educação, com o Robson, diretor, nós cuidamos de uma rede com 10 mil crianças, mais de 1.000 servidores. Não é a minha crença que prevalece sobre uma rede ou sobre a comunidade que eu estou atuando. É aquilo que é o chamado que nós estamos nesse momento de compromisso com a vida coletiva. E a vacina é algo que tem que ser dito para além daquilo que é a minha crença. Então eu chamo a responsabilidade de todas as lideranças, de quem coordena grupo, de quem fala na comunidade, de quem tem voz ativa. Às vezes é a dona Maria do bairro, ela não lidera nada, mas a comunidade inteira escuta. Nós temos que pregar a vacina, falar da vacina para todo mundo, porque a gente está falando de vida, né? Então queremos voltar o mais próximo do que era a rotina antes. Para isso é necessário ter vacina e que todo mundo se vacine. Não adianta só uma parcela da população não vacinar e uma pessoa não. A gente quer vacina para todo mundo, porque direito tem que ser para todo mundo. Então a gente quer que todo mundo tenha direito à vacina. Nós demos uma matéria há pouco aí que talvez o governo do Paraná ele vai autorizar para que não seja obrigatório o uso de máscara, né? Em ambientes abertos. Hoje o Ratinho enviou para a Assembleia esse projeto e a gente deu até a entrevista dele aqui. Então, aí é que eu vejo e o que eu acho que é importante a vacinação, que é importante as crianças estarem vacinadas. A gente vai se colocar da seguinte maneira: nós somos vacinados. As crianças que os pais não querem que vacinem e tudo mais, ou que os pais às vezes não se vacinarem e não querem, como que essas crianças vão andar? Como que elas vão estar num ambiente sem máscara? Então é complicado. Eu acho que está na hora de acabar o achismo. Já passou da hora de acabar o achismo. O presidente fala, não, o presidente nem fala nada direito. Eu acho que tem que chegar naquele ponto assim de ver, pô, já morreu mais de 650 mil pessoas no nosso país, gente. Né? Não precisa morrer mais uma criança para outra, não, tem que vacinar. Eu vejo dessa forma. E Zé, eu acho que você fala uma coisa que é muito importante, né? A gente está falando da vida coletiva. A gente às vezes acha assim, é o meu filho, é a minha casa, a gente faz o que a gente quer. Ninguém vive sozinho, ninguém vive numa ilha. E pai e mãe que não quer vacinar, eu te conto, uma hora você não vai estar aqui. Teu filho, a gente vai morrer, né? O papai vai morrer, a mamãe, todo mundo vai não estar aqui. Os nossos filhos vivem em comunidade, nós vivemos em comunidade. E a ação da minha vida tem impacto na vida dos outros. O caso da vacina é esse. Talvez em casa, eu sei que a nossa família não vai vacinar e aqui dentro a gente tem todos os cuidados. Mas talvez na casa do coleguinha não tenha todo esse cuidado. E a crianças que a família não é vacinada, ela pode incorrer em talvez contaminar outras pessoas da sala de aula. A avó do outro que pode ter alguma comorbidade, a família do colega que também pode ter algum parente que está em situação de risco. Então, às vezes, eu tenho segurança para o meu filho. E eu confio quando uma família me diz isso. Não, aqui na minha casa eu tenho segurança, eu não vou vacinar. Claro que a gente confia. Mas não diz respeito só ao seu filho. É a casa do vizinho, é a criança que divide espaço na mesma escola, que está na quadra, que está na hora do intervalo, que está lá no CEMEI. Essas crianças,
o vírus vai correr entre todos nós. Então, uma criança que não está vacinada, ela pode inclusive levar para essa casa dessa família não vacinada o vírus que venha de fora. Então, vacinar é importante para todo mundo, né, Zé? Eu acho que a gente está nesse momento mesmo, e aí eu acho que essa resolução até do governo vem muito já no encontro do que o Ministério Público tem nos trazido, que era a pergunta. Como o Ministério Público tem exigido a questão vacinal, talvez isso nos garanta um cenário de segurança para tirar as máscaras. Nós discutimos, né, Robson, a gente foi ontem sobre isso, porque para o fundamental, ou seja, para o 1º ou 5º ano, nós temos uma tranquilidade porque a vacina já chegou para as crianças acima de 5 anos. Então, se todas as crianças estiverem vacinadas na sala, o professor já está vacinado, tira a máscara, é mais tranquilo. Né? Nós ficamos mais sossegados, por isso que nós vamos pegar firme na vacina agora. Mas ainda nós temos uma grande preocupação com as crianças de 0 a 5, né, que não tomaram a vacina nesse momento, que nós sabemos que muitas não estão de máscara, inclusive de 0 a 3 é mais difícil, mas que a gente tem contaminação de criança de 4 e 5 em alguns pontos. Então a gente olha para isso ainda com muito cuidado a questão da máscara. Essa semana os prefeitos da metropolitana participaram de uma reunião, o prefeito nosso mesmo de Brasília liderou essa reunião dos prefeitos, que a decisão é que o Estado tomando essa posição, os prefeitos da metropolitana vão se reunir para avaliar os indicadores para saber o que vai ser pensado para cada município. Então isso não significa que vão liberar também já... A ideia é seguir junto com o governo, tanto que os prefeitos estão em diálogo com a Casa Civil, isso, muito. A gente está trabalhando muito articulado, né? O nosso prefeito Gerson lidera os prefeitos pela Comesp na região metropolitana, está muito alinhado com Beto Preto e com que é o nosso secretário de Saúde de Estado e com o governador. Então a ideia é a gente seguir junto com o governo. Só que a gente tem entendido que ao governo, para sancionar isso, a escuta com os prefeitos da metropolitana vai ser necessário, e isso o governo já se prontificou a fazer. Então provavelmente em breve essa mudança vai ser muito acordada de acordo com esses indicadores, porque a gente ainda está esperando para ver que ressaca do carnaval que de fato a gente vai ter, né? Mas a gente está vendo que essa semana foi muito mais tranquila do que foi no final do ano. Aumento de vacinação, gente. Olha a vacina aí de novo, né? E acho que vale a pena ressaltar, né, que agora foi estendido o horário de vacinação, não sei exatamente o dia. Amanhã até as 8 horas da noite. Aproveitem aí. Aproveitem então para levar, para tomar a segunda dose, para levar para tomar a primeira dose. Ali na unidade de saúde Cachoeiro. Olha lá, então... Do ladinho do terminal. Tinha essa informação, pertinho do terminal ali, podem levar as crianças, podem também aqueles que precisam ainda tomar essa dose de reforço. E como o Zé citou, acho que vale a pena sempre mensurar esses indicadores, trazer para mais uma reflexão mais tangível, né, mais concreta, para as pessoas entenderem. Quando a gente fala 650 mil pessoas, a gente não consegue nem mensurar isso, né? Mas é muita gente, são 5 vezes a população de Almirante Tamandaré. Exatamente. Então foram 5 Almirantes Tamandaré que sumiram do nosso país em quantidade de população. Infelizmente, gente, olha o absurdo. E muitas delas não tiveram a oportunidade de tomar a vacina, né? Então é importante, a gente viu a redução radical dos índices de internamento, de mortes, a partir do momento que começou um índice mais elevado de vacinados. Então a justificativa a gente já tem, evidência científica também, só falta agora você levar lá. Antes a reclamação era que não podia porque era no horário de trabalho. Então amanhã, até às 8 da noite, dá tempo de passar lá rapidinho e tomar a vacina. Montar a caravana da vacina amanhã, né? É isso aí, isso aí. Gente, eu já vou fazer mais perguntas, principalmente com relação à didática, o que vem pela frente, como é que está a educação em geral em Almirante Tamandaré. Eu só quero registrar aqui algumas participações que já estão chegando. A Vilcélia, um beijo para ela, da APMI, ela está mandando aqui um WhatsApp, ela mandou no meu particular. Ela diz assim: oi, eu queria dar meu abraço a vocês, desse excelente trabalho. E mandar também palmas para o Jussier, que faz um bom trabalho, diz ela. E ela pergunta: e quantos especiais vão receber os uniformes? Sexta-feira agora, dessa semana, já está aqui todo o material da educação especial. A princípio ia ser uma entrega como eram nos anos anteriores, mas não, a gente essa sexta-feira já entrega, e no ônibus mesmo, na hora da descida da criança em casa, o material já chega para todas as crianças. Sexta agora. Já está com a gente desde o início, mas já chega para as crianças. Algumas famílias nos perguntaram, né, porque algumas escolas estão pedindo a compra. Então essa sexta o material já chega, e nas próximas a gente está só organizando o tamanho das crianças, já está tudo levantado para chegar certinho, porque não vai ter um grande evento esse ano. Então a gente já manda a mochilinha montada para a casa do nosso educando. E eu quero agradecer a Vilcélia, eu acho que é uma grande referência no nosso município. Convidei para a rede, vai vir para a rede. Poderosíssima. Olha, vocês estão convidando daqui a pouco, até eu vou querer ir para a rede junto com vocês, com esse grupo bom, hein? Mas a Vilcélia pra gente é sempre uma grande apoiadora e uma das pessoas que tem lutado muito pelo direito à educação dos idosos, né? Que sempre os idosos Trabalho podem aprender. Bonito, Ela agora se afastou, né, do trabalho da APMI, está em outros projetos, mas ela continua firme com a gente
gente na educação. Que Então eu bom. quero agradecer muito a Vilcélia pelo apoio e a gente está sempre em contato. Eu que agradeço, acho que a gente fica lisonjeado, né? De receber verdade. o elogio de alguém que tem uma representação significativa para o nosso município. Obrigado, E Vilcélia. ela diz ainda, Jussi é excelente profissional, preparado, manda beijo, diz abração a todos e você, Luciana, que é show. Você é show, te amo. Uma fofa, linda, Vilcélia. Tem um monte de gente participando. Ah, para? Não, ele sempre faz isso. Faberson Mello diz o seguinte, boa noite a todos. Jussi, parabéns pelo bom trabalho realizado no município. Obrigado. A Marilza Santos diz boa noite, estamos juntos ligadinhos com vocês, beijo para Marilza e toda a família, sei que vocês sempre escutam em qualquer rede social, Ela é vocês a mãe estão do- lá, do- é a mãe do Agnés, Mãe do tá Agnés. sempre aqui ligadinha com a gente, E que cantor pudim, maravilhoso, hein? E que pudim. é o hein? marido que faz, Pudim. é o marido. Eu sei. Não, ele fica toda vez fazendo isso, eles vêm trazer pudim pra ele, é incrível. Entendi, é uma estratégia. É uma estratégia. Lógico, Fiquei agora- curioso com o pudim E aí, agora, hein, infalível, gente? Ó a e aí, dica. infalível, hein? Raquel Fortes dá boa noite Raquel, Cristiane Cavalli dá boa noite, a Sandra Ferreira, a Solange David Oliveira, ou Davi Oliveira, um abraço, o Sérgio William Machado diz boa noite, Jussiei Robson, Serginho. Serginho. viu, só ele não deu boa noite pra você também, não vai reclamar? Serginho, Não? eu não vou torcer pelo seu casamento, Serginho, pode ficar tranquilo. Para, Doris Rodrigues dá boa noite, o Robson Costa também tá aqui já respondendo o Serginho, e Municipal A Francisco. Escola Municipal A São Escola Francisco. Municipal, um abraço aí pra eles, boa noite. Patrícia. A atriz linda, maravilhosa, Mara Rodrigues Pimentel, de Curitiba. Beijo bem grande pra ela, Boa acompanhando. Tá dando boa noite. Você que não conhece, vai lá no trabalho dela. É Mara Rodrigues Oficial no Instagram. Mara Rodrigues Pimentel no Facebook. Marcos Aurélio, também ator, trabalha com ela. Tá dando boa noite. Um abraço bem grande pra Marcos. ele. A Luciana de Lima Margonar tá dando boa noite. Eu vou dizendo os nomes e quem tá dando boa noite. Luana Lopes, a Sandra Gomes tá dizendo uhul. Boa noite. Daniele Santiago, Denise Maciel, Elis Vaza, Patrícia Alessandra, a Beatriz Monteiro, a Jocélia Moser, o Marco Aurélio diz oi, boa noite. A Solange David Oliveira diz vacina salva vidas. E ela continua, vacinar é dever, é proteger, é cuidar. Quem ama, cuida. Quem ama, vacina. Pais, prestem atenção. Quem ama, vacina. Fernanda Caroline, ansiosa para vacinar meu filho. Vem logo vacina para as crianças de 4 anos. Muito legal. A Elisaz, vemos pais sendo negligentes com seus filhos. Isso é um absurdo, a pandemia não acabou. Está tendo casos ainda, pessoas estão morrendo. A Roberta Rachid, beijo pra ela, diz boa noite Lu, boa noite José Eduardo. Boa noite. Não estou dirigindo não, kkk, desisti, diz ela. Você desistiu? Você tirou sarro antes de cair a Eu tinha transmissão, entrado, não eu tinha tava ali, entrado ó. com um projeto pra gente emborrachar os postes. Ô, não, vai dirigir mesmo? Não, ela disse que desistiu geral. Posso então... Pode esquecer o projeto. Não desiste, Roberto. Roberta, nós mulheres não desistimos nunca, vamos batalhar. E ela diz lá, ó, boa noite meu secretário preferido, boa noite Robson. Boa noite, Roberta. Um beijão pra ti e pra sua família. Que bom te encontrar aqui mais uma vez. Linda. Renata Matos, também, Fer, não vejo a hora de vacinar a Vi. Pelo jeito também tem menos de 5 anos a Vi. Participando, David Urbano, Robinho. Grande abraço para Robinho, ele. um abraço. Ele que é do PSOL. Ele diz o seguinte: a transmissão da Covid-19 por pessoas vacinadas também é menor porque a carga viral diminui. O ato de tomar a vacina é também cuidar do outro além de se proteger. É isso aí. Renata Matos, da boa noite. A Kelly Roça, que saudades, beijo pra ela. Diz oi, Luciana. Oi, Zé. Um abraço pra vocês. Queria deixar aqui um abraço imenso para todos os professores. Beijo, Jussi Robson. Cris da Rosa, saudades de vocês, seus lindezas. E a Juliana Segantini, Semei, Osni Phillips, ali do Tanguá, tá ligadinha também ela com a gente na rádio e TV Tamandaré para ouvir, lógico, o Jussiê, né? Você pulou uma pessoa que tá pedindo uma coisa especial aí pra você. Eu pulei alguém que tá me pedindo uma coisa. Sandra Gomes coloca assim: Lu, manda um beijo pra mim. Ah, meu Deus, Sandra Gomes! Beijo pra você! Eu vou Monte! contar pra vocês, gente. Tem gente que o sonho é que você mande um beijo, que você chame as pessoas pelo microfone. Tem muita gente uma aqui, vez ó. eu fiz isso pra uma pessoa, uma professora que eu amo de paixão, que ela era aniversário dela, me chamaram lá pra que eu a chamasse
Com o como nome eu dela. chamava O prefeito. o prefeito Gerson Coronel quando eu fazia o cerimonial. Linda, maravilhosa. Se ela estiver ouvindo, milhões de beijos para ela. Quero mandar um abraço também para quem está participando pelo WhatsApp, que caiu minha conexão pelo WhatsApp, mas eu vi que tinha bastante participação. Já vou ligar aqui o WhatsApp da rádio. Então, por tem favor. um pessoal aqui que entrou enquanto estávamos aí. Tá, não, eu falei, tá aqui. Ó, o Alessandro de Lara, só que eu falei com quem de Brasília olhava aqui. Alessandro, olha, eu quero Alessandro. mostrar e deixar bem clara a minha indignação de ver a foto no seu story com o presidente da República, É tá? isso aí, você Minha passou. indignação. Um abraço aí pra você. Não, eu tinha que brincar porque senão não sou eu. Um abraço pro José lá de Maringá, meu amigo, meu irmão, parceiraço. O pastor Ezequiel também, que tá aqui, tá ligadinho com a gente. Um abraço aí. O Rafael da banda Affinity. Um abraço a ele. O Rodrigão, que o defeito dele é ser atleticano, mas é meu amigo. Isso não é defeito, isso é Tá. qualidade. Um abraço pro Wagner. Um abraço pro Wagner. Um abraço pro William. Também o grande William. Um abraço pro ex-prefeito Wilson Goins. Um abraço pra Luiz. ele. Um abraço pro Robinho lá de Balsa Nova. Um abraço. Como é que é o nome? Ciro? Novaes? Ciro Novaes. Beijo pro meu pai querido. Um abraço. Lá de Londrina. Um abraço. Um abraço pro Coronel Budal. Um grande abraço, Coronel Budal. O Tonhão. O Tonhão também tá ligadinho. Um abraço com a pro gente Tonhão da aqui. Saúde. O Walter Colombo. Um abraço, Walter Colombo. É isso aí. Eu tenho aqui outras pessoas participando. Deixa eu puxar as participações pelo WhatsApp. Já tá aparecendo na minha Um tela. abraço pro Odair também. Um grande abraço, Odair. Acabou de entrar aqui. Professora Bruna Pirini, do Lourenço Ângelo Busato, boa noite, parabéns ao Judizier e ao Robson pelo trabalho em nossas comunidades. A Nilcele achou aqui também o telefone da rádio, mandando um abraço para o Judizier também pelo belo trabalho. A pergunta que ela tinha feito lá no particular, eu já tinha feito aqui para vocês. Já eu venho com mais perguntas do WhatsApp, só deixando carregar. Vamos antes saber como é que está a situação aí didática, né? Os professores voltaram com tudo já ou esperaram o carnaval? Nossa, nós já estamos desde o primeiro... Na verdade, nós não paramos desde o período da pandemia e nas férias a gente já falava muito isso, né, Lu? As crianças continuaram aprendendo, os educandos continuaram aprendendo durante a pandemia e agora, na volta às aulas, tem uma grande expectativa sobre isso, né? Um primeiro movimento, o que a nossa rede já faz desde o dia 7, que foi quando nós voltamos. Nós tivemos o mês inteiro de fevereiro, num período de vínculo das crianças, adaptação. Então, crianças que já estavam adaptadas, né, que já tinha vínculo na escola, tá retomando a rotina. A rotina do acordar cedo, do chegar na escola, trabalhar com outros colegas. 2 anos eu fiquei em casa estudando, às vezes, no máximo com meu irmão, com meu primo. Agora eu volto numa sala que a atenção da minha professora era de só comigo, às vezes, no WhatsApp ou pela casa sementeira. Agora eu divido com 25 crianças. E para nós, né, 25, 30 crianças, e para nós, educadores, o maior desafio é compreender o que aconteceu no período da pandemia. Muita gente fala em recuperação de aprendizagem. A gente não recupera aquilo que a gente não teve. Então a gente usa um conceito em Almirante chamado recomposição curricular, que é a gente observar tudo que a criança desenvolveu e conseguiu durante a pandemia. E aí é uma diversidade de aprendizagens, né? Nós temos crianças que avançaram muito na pandemia, outras que tiveram outros avanços, né? Às vezes não foi necessariamente no objetivo de aprendizagem que a gente trabalhou enquanto unidade, não nossos componentes, os objetivos, mas tiveram outros avanços e todas voltaram no mesmo dia para a escola, dia 7 de fevereiro. Então vocês imaginem, criança que teve apoio em casa, criança que não teve apoio, a criança que se alfabetizou durante a pandemia, que não alfabetizou, todos nós voltamos. Um primeiro movimento que a rede fez foi essa diagnóstica. Então, pós-vínculo, pós-mediação, pós a gente reorganizar a escola e para muitos apresentar a primeira vez. Imaginem, o educando que está no nosso 3º ano, se ele não fez educação infantil, ele teve 1 mês e pouco de aula lá em 2020 e agora ele vem para a escola de verdade pela primeira vez, né, nessa rotina. Então, realizamos uma diagnóstica. O mês inteiro de janeiro, a Secretaria de Educação coordenou com os professores e com os nossos coordenadores pedagógicos uma diagnóstica para a gente descobrir em que momento estão essas crianças. O que elas avançaram, o que elas estão no nível inicial, o que consolidou durante esse tempo. E essa diagnóstica foi feita através de um trabalho muito legal que os professores da nossa rede se organizam, que são nos coletivos de pares. Nós temos mais de 43 coletivos de pares na nossa rede, que já chegamos aos 50, né, Robson? Essa semana, 50. A Kelly está conosco aqui. Os professores da mesma turma e do mesmo território trabalham num coletivo. Então eu sou professor do 1º ano de uma escola, você é do outro, o Zé é do outro, o Robson do outro. Nós nos encontramos uma vez por mês. A gente desenhou
junto a nossa diagnóstica, cada um voltou para sua unidade, aplicou essa diagnóstica, e essa semana nós estamos com o encontro desses professores para dizer, eita, ó, a minha turma está nesse perfil, a tua turma está em qual perfil? Então, juntos nós estamos desenhando as estratégias para esse ano. Então, primeiro, foi o levantamento do que a gente tinha, e nós estamos muito contentes com algumas turmas, tivemos avanços durante a pandemia. Claro que nós tivemos alguns pontos que nós ainda estamos olhando com muita preocupação, mas nós tivemos alguns avanços. A partir desses avanços, agora nós desenhamos coletivamente a estratégia de aprendizagem. Então, muita família em fevereiro perguntava assim, vai ter reforço? Vai ter aula no sábado? Vai ampliar a carga horária? A gente diz muito para as famílias o seguinte, espere que a gente quer visualizar em que situação nós estamos. Gente, nós já temos estudos hoje, a Unicef, por exemplo, mostra que o tempo que nós tivemos de 2 anos de pandemia para o Brasil significam 10 anos para a gente pensar a aprendizagem novamente no que era no tempo anterior. Então não tem como a escola voltar a ser como era. Não adianta a gente chegar no primeiro dia e encher o quadro de conteúdo. Muitas famílias dizem isso. Mas, meu Deus, meu filho ainda não está nem no caderno. O que a gente está fazendo? Nós temos um processo. Primeiro é lembrar que a aprendizagem da criança não termina nesse ano. Nós consideramos ela conosco até o final do 5º ano. Então estamos olhando para este tempo de maneira integrada. Então não é que o menino que ficou 2 anos em casa e voltou no 3º, em 1 ano vai ter que dar conta de 3. Não é assim que funciona o nosso cérebro. Por exemplo, para eu escrever, não é só eu saber que a letra A é a letra A. Vai desde o movimento de aprender preensão de mão para segurar o lápis, como coordenação motora fina, saber a relação símbolo, som, significado, para então eu entrar no que a gente chama de processo de alfabetização. Aprender é um processo. E a gente precisava saber nessa diagnóstica em que nível do processo essas crianças estão. Se avançaram ou não. E outra, e a diversidade. Numa mesma sala eu tenho crianças que já estão alfabetizadas. E na mesmo primeiro ano eu tenho criança que está num pré-silábico. Ainda reconhece sílabas simples. E estão todos na mesma sala. Então, o que a diagnóstica nos deu? Os níveis das turmas. E a partir dos níveis que essas turmas estão, nós trabalhamos com estratégia para ela avançar nesse nível. Então, na mesma turma, o professor tem diferentes níveis e ele tem diferentes estratégias para essas aprendizagens, pensando cada criança na sua individualidade. E isso porque tem uma criança numa turma que acompanhou as aulas online e tem outra que não acompanhou absolutamente nada. Pense uma criança que a família é alfabetizada com a não alfabetizada. A gente sempre comenta isso, né? Hoje nós temos educação universalizada. 20 anos atrás no nosso país, há menos de 20 anos, né? Foi na década de 90 que a gente colocou todas as crianças para dentro da escola. Muitas famílias não tiveram acesso. Então tem família que nesse processo não foi alfabetizada. A criança de 4 anos que tem os pais alfabetizados, ela fala 4.000 palavras a mais do que a criança que os pais não são alfabetizados. Então você imagina isso quando chegou na escola. Da família que tinha às vezes um adulto que conseguia acompanhar, daquela família que os pais trabalhavam, pai e mãe na saúde, ninguém conseguia. Chegaram todos na mesma sala. Não tem como eu dizer que essa criança que não teve acompanhamento, que ela não vai passar de ano porque antes desse ano não teve um apoio. Isso é uma violência com uma criança que já não teve um suporte. Então nós trabalhamos essa perspectiva dos níveis, né? Na mesma sala de primeiro ano eu tenho diferentes níveis e a professora pensa o mesmo objetivo de aprendizagem com diferentes estratégias. Então nós vamos trabalhar o mesmo direito de aprendizagem, mas a turma que já consegue escrever, nós vamos trabalhar na escrita, nós vamos trabalhar na leitura do texto, nós vamos trabalhar, enfim, nesse conhecimento mais consolidado. Enquanto isso, na mesma turma, eu estou no nível inicial. E aí, essa professora pensa essa estratégia. Como eu comentei, né? Pensar em uma estratégia para esse professor é muito diferente. Nunca as turmas foram iguais. A gente precisa dizer isso. Antes da pandemia já não existia isso. Mas a pandemia deixou isso muito mais claro. Então, às vezes, a gente olha assim... o meu filho já está muito avançado e a escola não vai dar conta porque os meninos estão muito atrasados. Não, família. Tem um planejamento pensado para o seu filho. Os professores estão trabalhando e se especializando nisso nos coletivos de pares. E aí os coletivos é muito legal. Porque eu, professor, que sempre trabalhei numa ideia de turma homogênea, consigo trocar com os meus pares estratégias. Olha, gente, estou tentando com esses educandos essa prática. O que você está fazendo lá, Zé? Olha, na minha turma eu fiz isso e deu certo. Então, essa troca está gerando uma equidade na rede. Como eu tenho professor que entrou agora na rede, eu tenho professora alfabetizadora de 25 anos, essa professora que está há 25 anos está ajudando essa que está chegando agora. E juntos a gente está conseguindo construir um plano de estratégia de aprendizagem. Agora, isso é legal de dizer para as famílias. As nossas escolas têm um plano de atendimento individualizado, um pai para cada criança. Cada criança nossa ganha um pai, que é o planejamento do professor para o desenvolvimento daquela criança. Então, assim, às vezes a gente olha o priminho que está numa escola e já alcançou tal coisa, o meu filho está no 4º ano e não alcançou. São processos. Não quer dizer que o teu filho não sabe. Talvez o processo que ele está ainda precise consolidar outras coisas
antes do primo, mas todos vão chegar lá, cada um no seu ritmo, cada um no seu processo, mas de maneira organizada. Eu acho importante falar isso, porque as famílias chegam pra gente, às vezes esperam que a gente encham as crianças de conteúdo, matéria, caderno cheio. Caderno cheio não quer dizer aprendizagem. Conteúdo não quer dizer aprendizagem. O objetivo de aprendizagem é ser trabalhado a partir do que a criança consegue. E a gente levar isso a sério, isso é muito importante. Então, eu acho que nós temos que dar os parabéns para os professores de Almirante Tamandaré, né? É uma das redes pioneiras do estado do Paraná a desenhar esse modelo do acompanhamento por níveis das turmas, que já é um aprendizado lá de 2018, 2019, que agora vira uma política de rede. E isso é desde o berçário, na educação infantil, até os educandos de jovens e adultos da EJA. Então, todos os alunos a gente está olhando para a aprendizagem nesse momento. E aí a gente pegou muito atraso do desenvolvimento mesmo, né? Então, pensem que nós tivemos crianças que 2 anos não brincou com nenhuma outra criança. Foi conhecer outra criança a primeira vez no dia 7, chegando no CMEI na adaptação. Então, nós tivemos crianças com atraso de fala, com atraso de desenvolvimento muscular para suporte de movimento. Então, a criança conseguir se locomover, desenvolver todos os músculos, fala diretamente da aprendizagem, né? Fala de um cérebro, um cognitivo desenvolvido. Então a gente teve alguns atrasos que não adianta, porque a criança está no infantil 4, eu trabalhar o que é do infantil 4, se aquilo que é base não foi trabalhado. Então é um passo de cada vez na escola e a gente está olhando para esse passo de maneira organizada. E eu acho que nesse ponto vale ressaltar e pedir que as famílias se convençam da importância que é a etapa da primeiríssima infância no CMEI. Porque aí a gente ainda tem algumas famílias dizendo, mas não é idade obrigatória, então não vou levar, um pouco por medo da pandemia. Um pouco pela falta de vacina ainda para essa faixa etária e um pouco também pelo aspecto de imaginar de que em outro tempo ele vai ter essa aprendizagem. Sim, ele terá, mas terá de outra maneira. Então é muito importante que, se tem a oportunidade, você conseguiu a vaga, faça a sua matrícula, leve seu filho todos os dias para educação infantil de 0 a 3 aninhos, ainda que... Você acredita que de 0 a 3 anos é fundamental? Fundamental. Pensa comigo, né? Desculpa, Robson, assim, o movimento de preensão de lápis... por exemplo, pensa isso comigo, né? Eu tô falando da preensão, que é algo que eu aprendi recentemente, eu sempre brinco que a preensão é um movimento. Esse movimento de preensão de lápis da criança conseguir segurar se inicia aos 8 meses de idade e é uma etapa. A criança primeiro, ela primeiro trabalha com o braço estendido, depois do braço estendido ela segura com as 2 mãos, para daí ela segurar com uma mão e ela conseguir fazer esse movimento. Isso é um processo que inicia aos 8 meses de idade. Então a gente imagina que a escola começa no primeiro ano, não tem um desenvolvimento inteiro, de um corpo inteiro, de uma criança inteira enquanto sujeito, que é fundamental para as outras aprendizagens. Então aquela ideia de que o CMEI a gente só cuidava das crianças, ou os pais achavam... É só para os pais que trabalham, que daí você coloca, senão não? Não, a criança está ali porque a gente sabe que naquela etapa da vida ela pode se desenvolver e o cérebro dela pode, se for estimulado da maneira correta, se desenvolver. E isso é fundamental, né, Robson? Isso é fundamental. A gente tem seguido bastante... uma forma bastante radical, inclusive o plano da primeiríssima infância, é uma lei aprovada, a gente tem que olhar para esses aspectos. A gente fala sempre da rede bebê, que se a gente pudesse acompanhar a mãe desde o momento da concepção, da gravidez, até a gente poder entregar ele lá no 5º aninho para o 6º ano no estado, seria o ideal, porque daí você acompanha todas as etapas de desenvolvimento e isso vai fazer com que a criança aprenda mais rápido, consolide mais rápido as informações, porque antes de desenvolver o cognitivo, o abstrato, tem toda uma cadeia de janelas de oportunidade que a gente precisa estar sempre estimulando para que ele chegue aonde ele precisa chegar. Então a primeiríssima infância é muito importante. Eu preciso que as famílias se convençam disso. É um espaço agradável, um espaço para que a criança seja estimulada o tempo todo, alimentação saudável, as professoras preparadas, todas com curso superior, muitas com pós-graduação, todas olhando para esse aspecto de desenvolvimento, e isso vai trazer só muito sucesso para essa criança. Ela vai ser um adulto mais saudável, vai ser um adulto mais com a sua capacidade mais desenvolvida possível, a partir desde o primeiro momento que ela é estimulada lá, ainda durante a gravidez. A gente defende essa pauta da primeiríssima infância porque a gente muito pensa essa ideia de que a criança ela não é ninguém, ela vai ser depois que ela for adulta. Né? Tanto que a palavra aluno vem de alúminos, sem luz.
Né? Como se chegasse uma folha em branco na escola e a gente ensinasse tudo. Não é verdade. Os 3 primeiros anos da nossa vida é o maior momento de desenvolvimento cerebral que nós temos. Nós temos condições de fazer sinapses até os 3 anos de idade que nunca mais na vida a gente vai ter. E no Brasil, o que a gente fazia antes? Começava a investir na criança somente depois dos 7 anos, que foi um avanço a idade obrigatória dos 7. Mas hoje nós temos estudos que mostram que de 0 a 3 é fundamental para o sucesso inteiro da vida dessa criança. Então imagine que uma criança, quando ela recebe um toque, por exemplo, de 6 meses, e ela recebe uma massagem estimulante, que é o que às vezes a gente vai chegar no CMEI, vai ver a professora fazendo massagem nas crianças da educação infantil. É porque a criança, ela tem a percepção de até 8 vezes mais esse toque, é uma chuva de sinapses, ou seja, conexões neurais que são feitas nessa etapa da vida, que vai ser fundamental até o último dia. Eu vou estar com 80 anos, a conexão de 6 meses, se for bem feita, vai estar comigo. Então tem um período que a gente chama de janela de oportunidade da vida, que é de 0 a 3 anos. Ou seja, cuidar melhor do bebê, cuidar melhor da gestante, cuidar do começo da vida, gente, é garantir outro cenário. Então, assim, como disse o Robson, para eu ter a condição de compreender que 20 é uma noção em quantidade simbólica, eu te falo 20 e você já imagina um número. É o número 2 e o 0. Mas isso representa uma noção de quantidade, 20 unidades de algo. Essa noção para o cérebro é algo muito complexo e ela é um processo a ser desenvolvido que inicia já na hora que a criança nasce. A criança que recebe o estímulo da família, né, de um adulto que olha, normalmente é a mãe que está mais próximo, que reconhece o sorrisinho, que reconhece tudo isso já está desenvolvendo a criança. Então, quem tem filho de 0 a 3 anos está no maior momento de desenvolvimento da vida. Não adianta esperar o menino chegar no cursinho no último ano e achar que vai fazer a revolução em um ano, porque nós temos uma base inteira a construir. E nisso o nosso município tem avançado. Eu preciso comentar com vocês sobre isso. Desde que o prefeito, né, vocês estão participando com a gente, desde que o prefeito Gerson assumiu em Almirante Tamandaré, a primeiríssima infância tem sido uma prioridade. A gente sai de 1.541 vagas de CMEI, estamos indo para 4.000 vagas. Em 20 anos, o município abriu 1.500, nós vamos fechar em 4, 6 agora, 4.000 vagas. Por quê? Porque o prefeito é legal? Não. Porque a gente entendeu que se a gente quer mudar o final da história, a gente precisa mudar o começo dessa história. Então precisa investir na educação infantil. A etapa mais importante da vida é essa, da nossa vida toda, é essa da educação infantil. Ah, mas Josia, meu filho não fez creche, então agora lascou. Não se preocupe. É por isso que na escola a gente faz essa diagnóstica, né? A gente descobre criança que às vezes... a gente vem, eu não fiz educação infantil, não tenho essa competência, essa habilidade. Né? É claro, o cérebro ele tem essa neuroplasticidade, ele se remonta. É claro que vai ser muito mais difícil para essa criança fora da sua etapa do desenvolvimento ela conseguir alcançar algumas coisas. Mas a gente tem hoje na rede um trabalho que olha para isso. As nossas professoras sabem, por exemplo, que às vezes o atraso de fala é atraso de um marco do desenvolvimento que precisa ser mais estimulado. Não é falta de fono, não é falta de remédio, é falta de estimulação. E aí o Rob falou uma coisa importante também de trazer. De 2017 para cá, toda sala de educação infantil tem um professor que é um pedagogo. Isso eu falo no mínimo, porque a maior parte dos nossos professores de educação infantil tem 2 ou 3 pós-graduações. Nós temos berçaristas que têm especializações, gente, muita pesquisa e trabalho em bebê. Então, assim, no cérebro do bebê, isso é legal pra caramba, porque fala de uma qualidade. A nossa rede é uma das que mais tem qualidade de educação infantil de toda a região nesta perspectiva, de um trabalho organizado. E aí, um dia que a criança não vai, teve um planejamento de um educador que não aconteceu com aquela criança. Claro, amanhã nós vamos estimular de volta, mas a gente vai perdendo. Então tem que ir para o CMEI todo dia, porque a gente pensa esse desenvolvimento que às vezes até a gente não sabe. Eu descubro muita coisa do meu desenvolvimento que eu não tive nesse processo do CMEI. Então levar a criança para o CMEI todo dia é importante e defender, gente. Trabalho com as crianças de 0 a 5 anos. Nós queremos a Almirante Tamandaré toda, assim que nasce, tendo esse direito. Porque a criança que tem desenvolvimento integral bem realizado fica menos doente. Imagine, né, gente? Você está chegando no mundo, você está se conhecendo. Então, a educação infantil trabalha, por exemplo, lidar com as emoções. O que você faz quando vem a raiva? Tem adulto que até hoje não sabe lidar com a raiva. Nós passamos por isso no nosso cotidiano. E como tem? Não é verdade? Então, na educação infantil, quando a raiva vem, a professora tem uma didática, tem uma estratégia de conhecer as emoções. O que eu faço com isso? Então, é integral. É da comida, é do sono, é do cuidar da higiene e é também dos saberes que nós, enquanto humanos, acumulamos cuidando dos pequeninos no começo da vida. E acho que uma coisa que a gente precisa ressaltar sempre, né, que na educação a gente tem algumas estratégias, mas a gente tem um processo a ser conduzido, né, que a gente chama de sequência didática. Por isso que é importante que todas as crianças estejam o tempo todo, os 200 dias letivos,
na escola e sejam estimuladas também em casa. Porque isso vai fazer com que a professora fez o seu planejamento, no próximo dia ela estimule uma etapa que seja subsequente àquilo que foi planejado no dia anterior. Quando a gente brinca das experimentações e etc. Quem é que nunca viu a criança provar um doce ou uma coisa azeda pela primeira vez? Faz aquela careta. É uma sensação gigante, né? Primeiro pelo paladar e depois por a quantidade de sinapses e estímulos que isso se dá no cérebro, né? A primeira vez que ela sente aquele gosto, né? Quando ela está brincando, quando ela está interagindo, a sensação é a mesma. As emoções se dão, eu choro, eu grito, eu brinco. Quem já foi ao cinema e é um filme de criança, que elas gritam, que elas dão risada, que elas batem palma, é uma sensação e o corpinho fala, né? Então eu falo, nosso corpo é político desde pequeno, né? Tomar vacina também é uma evidência do seu corpo seja político. Tome decisões na vida. Então olhe para essa etapa do desenvolvimento, estimulando sempre o seu filho. Quem tem filho em casa e tem, consegue comparar quem foi para o CMEI e quem não foi, você entende a relação, a forma de argumentação, as questões que eles trazem, os estímulos que são provocados a partir das experimentações. Isso vai trazendo no dia a dia um contexto e uma aprendizagem diferente. Quando eu chegar no ensino médio, a minha articulação de fala, de argumentação, de sinapse, de raciocínio é muito maior do que aquele que não passou por todas essas estimulações. Então, levem os seus filhos. E nesse sentido, falar para as famílias, nem sempre a gente tem essas informações. Então, né, conte com o apoio da escola, conte com o apoio do CMEI, principalmente, porque a gente vai dividir essa informação. Nós aprendemos nos últimos 10 anos muito sobre o cérebro humano. E isso mudou a nossa prática na educação infantil. Tá, mas quando eu era criança eu só brincava na creche. Hoje é outra educação infantil. E aí aquela velha frase, né, às vezes a família está em casa com o bebê pequeno e é tudo responsabilidade dessa família. E é muito difícil educar uma criança. Gente, ser pai de um bebê, vocês sabem disso. Ter um bebê é muita demanda. E a gente não vai mesmo conseguir fazer isso sozinho. Mãe, se você tá aí sozinha achando que você não dá conta, é isso aí. A gente não vai dar conta sozinhos. Só que se a gente tiver uma comunidade, né? São outros pais que estão no mesmo momento que eu tô. A hora do dentinho, a hora da febre, né? Então quem é pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem, pode ter no CMEI, na educação infantil, esse espaço de troca. E a nossa prefeitura em Almirante Tamandaré garante esse direito, né? Não era para todos, a gente está universalizando, queremos chegar em todos, então nós temos que usufruir desse direito que fala do nosso desenvolvimento. Que bom falar sobre isso aqui. Quero contar que temos que defender a pauta da primeiríssima infância, né? Não é só para a mãe que trabalha, é o direito que é da criança se desenvolver enquanto sujeito, enquanto humano, né? E acho que vale ressaltar também que a gente conseguiu universalizar o infantil 5 já, né? Que era, porque a 4 e 5 é a idade obrigatória. Então, o 5 a gente conseguiu finalizar. Tá tudo lista, ok, tá? Tudo ok. Não tem fila de espera, mas... Se tiver, no próximo chamamento já vai. Então, isso tem acontecido aos poucos. Tivemos que transformar algumas unidades educacionais em espaços adequados para essa faixa etária? Sim, tivemos 28. Então, sim, tem muito investimento, isso demanda certo tempo, mas demanda planejamento. Acho que a gente precisa sempre olhar para isso, porque não é simplesmente coloca a criança na sala de aula. Eu preciso de um professor qualificado para estar lá, de um espaço que traga segurança, seja estimulador, que seja pedagógico, que a criança possa aprender de fato. Não é simplesmente deixar lá, como eu brincava quando eu trabalhava no shopping, não é um chiqueirinho para deixar a criança. É uma escola. Lá tem intencionalidade, tem uma função social específica, os professores são remunerados, o município mantém os seus pagamentos em dia e isso é um investimento que é feito no seu filho, não é no professor. O professor, ele está ali como servidor, é o trabalho dele e a gente precisa remunerar e garantir o direito dele de receber pelo trabalho dele. Mas aquilo tudo existe por causa que as crianças precisam ir para a escola. Então, fortaleçam essa ideia, busquem sempre entender e auxiliar os professores, né, nessa trajetória toda do seu filho, porque a gente passa o maior tempo da vida da gente dentro da escola. Eu não saí ainda, é bem verdade, mas se você pensar o tempo acadêmico, né, se você pensar que os meninos estão entrando com 6 meses de idade e estão saindo ou não estão saindo, ele passa parte da vida dentro de uma escola. É muito importante que a gente valorize o trabalho dessas pessoas que estão lá, que sejam estimuladas a fazer um bom trabalho, sejam valorizadas não só financeiramente, mas também pela compreensão do que é aquilo tudo que é feito ali por esse educando. E às vezes o profissional está lá 5, 30,
com 35, a nossa rede cresceu muito, vai ter essas situações e a gente está trabalhando para que seja o melhor espaço e o mais adequado possível. Gente, já são 7h58, mas eu ainda tenho 3 questões que eu quero tratar com os dois, se puder, se não tiverem com pressa. Mas antes eu quero também registrar mais umas participações, quero falar ainda sobre como foram as casas sementeiras, se isso trouxe ou não reflexo para esse início aí de atividades. Quero saber sobre o concurso, que já está em voga, já está publicado. Eles vão contar para a gente também um pouquinho sobre o concurso. E mais um assunto que eu quero falar com eles também, que é essa questão da violência contra a criança nas escolas. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Vamos registrar aqui algumas participações. Fora da escola, né? Que na escola se detecta. A Bruna... para quem está na rádio ou no aplicativo, que eu esqueci de dizer o telefone, olha lá, o nosso telefone para você participar, mandar um áudio se quiser, mandar o WhatsApp, é o 41 3537 9807, 3537 9807. A professora Bruna Perini diz o seguinte: indo de encontro com a fala do Jussier, mais do que acolher a aprendizagem neste momento, precisamos acolher as angústias e as necessidades dos educandos. Perceber em que momento estão a trabalhar para melhorar nossa educação. Fazer bonito não é apresentar resultados imediatos, é acolher, sentir e progredir, um passo de cada vez. A criança como protagonista de seu aprendizado sem atropelar as fases. Olha este exemplo de professora da rede. É por isso que às vezes os pais falavam assim, mas 2 semanas, Jussier, vocês ainda estão fazendo outras atividades? É porque primeiro é vínculo, é saber como que essa criança voltou, quem é essa criança. E eu aviso ao nosso município. Abrimos a escola no dia 7, 4 horas da tarde, a rede de proteção estava estourando de casos de violência contra a criança, de abuso durante a pandemia. Então a escola, claro, nosso objetivo principal é a aprendizagem dos conteúdos científicos. A gente sabe disso, nós não negamos a nossa função, mas é a socialização da criança acima de tudo, porque o que eu faço com esse conhecimento científico se não for uma vida em sociedade? Então é importante isso que a professora traz e a gente... todos os professores têm esse consenso, é saber como a criança está. Criança com fome não aprende, criança vítima de violência não aprende, e a gente tem que pensar em que momento histórico. Teve criança que perdeu o vô, teve família nossa que perdeu o pai e a mãe para a Covid. Então, iniciar processos de aprendizagens que são comprometidos com a vida, tem que considerar essas realidades, né? A gente não parte de lugar nenhum. A gente parte de uma vida que é real dessas crianças, e é disso que a gente constrói o que a gente está chamando de aprendizagem para esse presente e no futuro. A Luciana lá do Cida Sabadim, ela não era do Pequeno Polegar? A Luciana assumiu a gestão, agora no Cida nós não tivemos eleição. Lu mandou coraçãozinho e disse que ela tá lá ouvindo também. Que legal, a luta. Quero agradecer aos pais do CEMEI Cida Sabadim. A gente teve reunião de famílias e só 2 famílias faltaram nessa reunião. Isso mostra que as famílias estão participando muito, e dá os parabéns para a Lu e para toda a equipe do CEMEI que tem feito um trabalho incrível e está nos ensinando muito nesse começo de ano. A professora Cláudia Lima Duarte está dando boa noite, gente, beijo para ela. Cris da Rosa mandando coraçãozinho. A Sandra Ferreira diz boa noite, Escola Vereador Vicente Cochani, ligada na entrevista, muito boa, diz ela. E ela diz o seguinte: Tamandaré está dando uma aula de educação de qualidade e de equidade. E vindo da professora Sandra, que tem uma carreira gigantesca na nossa rede, conheceu toda a nossa história e está hoje de gestora no Cochani, é uma alegria imensa. E é um exemplo pra gente. Um abraço para a professora Sandra. Acho que isso é legal, né, Lu? O trabalho feito com as crianças. E educar não é só a escola ou só a prefeitura. A lei diz, é família, Estado e sociedade. Então, Tamandaré inteira está de parabéns por ser essa referência. O Júnior Bini está dando boa noite a todos, secretário de Segurança aqui do município. Boa noite para ele. A Sandra Ferreira diz um bom alicerce é fundamental. Roberta Rachid, faltou o CEMEI pra mim, e caiu na gargalhada. Olha aí. A lateralidade para dirigir. Isso é importante, né? A gente aprende a dirigir já na educação infantil, né? A gente comentou isso. É claro que a Roberta é muito bem, viu? Ela fala que não fez educação. Vai botar a culpa na infância. Ah lá. Ou pela falta do direito à infância. Roberto, que pode ser. É importante a gente aprender lateralidade, mas você aprendeu direitinho, tá indo sempre para a esquerda. Aliás, realmente. Meire Camargo diz: na primeiríssima infância, a estimulação adequada faz toda a diferença no caminhar para as etapas seguintes. E é legal falar para as famílias que às vezes a gente, no processo de estimulação, a família vai dizer, mas por que pegar a mão do menino, coloca na água fria, tira a menina, né, essa atividade? Porque a gente quer ver se a criança já está
tendo capacidade de reação, que área do cérebro dela que desenvolve. O Robson comentou, né? Come água amargo. Aí se a criança fez uma expressão, eu já sei que área do cérebro dela que já está ativa. Então essas atividades que a gente diz, por que isso? Pergunte para a professora. E daí falar para as famílias. Os nossos professores olham o desenvolvimento integral do seu filho. Somos parceiros. O Sandro Miguel Mendes, lá da administração da prefeitura, tá dando um forte abraço a todos, abraço para ele. Parceiro nosso, um abraço pro Sandro, viu? A Cláudia Lima Duarte diz que ela também tá, acho que tá faltando ser meio para ela, pelo jeito. Caiu na gargalhada. A Sandra Ferreira, acolhida é fundamental, visão completa e concreta aos nossos educandos. A Sandra Mara diz, Almirante Tamandaré avançou muito na educação. Tá, então algumas... A Máxima ela, exatamente. Algumas participações aqui que chegaram. Deixa bem rapidinho. Pode mandar. Mandar um abraço aqui pra Débora, minha sobrinha lá de Apucarana. Agora ela é de São Paulo, mas está morando em Apucarana agora. Eu já falei do Odair aqui também. O Robinho também aqui. Falar pro Schumacher, que é pai fresco, né? Vai vendo, vai aprendendo aí, que daqui uns dias é você que está em escola aí. E vê se você mora em Tamandaré, você já fez o cadastro de vaga para educação infantil. Mora em Curitiba. Não é. Esse cadastro em Curitiba que eles lá abriram agora, até olhando o modelo do Almirante Tamandaré, eles abriram um cadastro em Curitiba. Fala para ele fazer o cadastro. Tem que ser. Mandar um abraço aqui pro Marcos, meu cunhado lá do Mato Grosso. Qual o nome do meu médico fisioterapeuta mesmo? Clayton. Agora eu já decorei, eu usava uma colinha porque nunca lembra o nome do fisioterapeuta dele. Um abraço e só eu esqueci o nome, mas me trate bem. Tem tudo isso. Mandar um abraço aqui. Eu esqueci o nome, mas me trate bem. Vai pegar pesado. Mandar um abraço pro Ângelo aqui também, tá? Que é lá de... O Ângelo de Nova Esperança, isso. Um abraço pro Bonfim. Abraço Bonfim, Boca do Povo. Um abraço para ele. São esses que temos por aqui no... Então, rapidinho, já que você está mandando abraço, a Sandra Mara Máchina diz orgulho de fazer parte do time da educação. A Roberta Rachid diz sempre para a esquerda. E a Cláudia Lima Duarte diz sempre, manda coração também. Um abraço pro teu cunhado também, o Marcos, meu concunhado. O Marcos de Balsa Nova. Um abraço aí pro Marcos também. Um abraço aí. Vamos resgatar aquela nossa conversa e me conte, Casas Sementeiras, trouxe reflexo? Foi bom? O projeto realmente fez aquilo que vocês esperavam que fizesse? Deixa eu contar, Lu, continua fazendo. Eu acho que isso que é o mais legal de dizer, que a Casa Sementeira é uma política pública que ficou para o município e a gente está aprendendo e continua aprendendo com as casas. Do ponto de vista da aprendizagem, as casas foram muito importantes, porque a gente conseguiu manter vínculo com todas as crianças que, onde a escola não chegava, um morador da comunidade cuidava de 10 a 15 crianças, que era a proposta da casa. Isso pra gente, durante a pandemia, a gente está terminando de finalizar os dados, foi muito importante no sentido da proteção social integral da criança, né, que é o quê? As casas sementeiras iam fazer a entrega da atividade, já visualizava fome, violência, violação de direitos, e nós tivemos muita denúncia na nossa rede durante a pandemia. Da casa sementeira, e aí essa denúncia já gerou um reflexo, porque eram crianças que estavam em situação de violência, que a denúncia da casa tirou, e essa criança, ao voltar para a escola, a gente já percebeu outros desenvolvimentos, e o específico que é o da aprendizagem. Nós escutamos das crianças nessa volta muita coisa legal, que a professora da casa sementeira, então não era só a casa sementeira, virou a professora da casa, me ajudou durante o processo. Claro que nós não tivemos, gente, e nunca vamos ter o que acontece dentro da escola, né? O que a professora faz em sala, em lugar nenhum a gente, ou no território, tendo a presença desse professor, a gente não consegue. Mas a participação das casas sementeiras foi importantíssima para a gente conseguir avançar nas aprendizagens. Então, as turmas do segundo ano da nossa rede hoje, de acordo com o último diagnóstico, a gente conseguiu ter avanço mesmo na pandemia. Eu estou falando de uma turma em processo de alfabetização. É geral? Não é geral, mas uma grande maioria conseguiu ter acesso e voltar em alguns níveis de alfabetização que a gente percebeu satisfatórios, graças ao trabalho das casas sementeiras. Isso no plano da aprendizagem. No plano do vínculo, as crianças voltaram com uma comunidade ampliada. Então as famílias hoje têm referências nas casas sementeiras e essas crianças referenciam esses novos moradores. O mais legal, gente, está sendo na região do Lamenha, por exemplo, que as casas sementeiras também são pontos de apoio e de informação. Esses dias o Rodrigo da secretaria passou numa rua e perguntou assim, fulano, como que a gente faz para chegar para tal informação? A pessoa disse, não sei, mas você vai na casa sementeira que a casa sementeira sabe. Né? É a casa bacana. sementeira que virou hoje... quase o
local de informação turística, entre aspas, e são as né? casas que estão nos ajudando a comunicar a vacinação. Tem casa sementeira que fez o acompanhamento, Zé, de todas as crianças que ela atendia. E ela foi nas casas convencer a vacinar e foi junto fazer vacinação. Então, as casas vão continuar. Algumas casas estão se colocando à disposição e vão ser o que a gente chama de embaixadoras da defesa. Então, algumas casas vão ser polos de defesa dos direitos da mulher. Tem casas que estão assumindo assim, olha, eu quero acompanhar 10 gestantes do meu bairro. Legal. E ela vai cuidar de... Porque antigamente, quando nascia um bebê, fazia aquele mutirão, né? Ia todo mundo na casa, ajudava a esposa na sua dieta, ia todo mundo ajudar na roça se fosse necessário. Hoje, quem ganha neném fica sozinho em casa. Muitas vezes nem a mãe mora no município. A gente mora no município metropolitano, muita gente vem do interior. Você acabou de comentar da tua sobrinha de São Paulo, que tá morando em Apucarana. Chegou aqui, não tem vínculo e apoio para cuidar da criança nos 10 primeiros dias. Isso é muito pesado. As casas sementeiras estão dizendo, olha, a gente quer apoiar essas gestantes e acompanhar esse começo da vida. Então tem algo acontecendo no nosso município que é de educação, que fala dessa cidadania e desse movimento de sociedade. E o impacto tem sido positivo. Amanhã a gente apresenta os nossos programas para a Rede Marista Nacional, a gente participa de uma live, acho que é legal dizer isso. A casa também tem levado o Tamandaré para outros lugares. E na sexta-feira, a presidente de um partido político que vai lançar, provavelmente o presidente que se elege na próxima eleição, está vindo conhecer isso, porque tem que ser uma política pública para o Brasil inteiro. Então, Almirante Tamandaré aprendeu algo, e nós estamos aprendendo, que tem sido já modelo para o Brasil e que provavelmente em breve vira uma política pública nacional. Quem vê o CRAS hoje como centro de referência de assistência social, nem imagina que surgiu de uma política dessas, né? Em Belo Horizonte, como organização social, hoje é modelo para o Brasil. Tamandaré provavelmente em breve vai ter aí um novo modelo. E essas casas sementeiras a gente está aprendendo e educando no Brasil inteiro. Está sendo uma alegria danada para as nossas casas. E eu lembro, nós temos mais de 375 casas cadastradas. Legal. E mais de 80% disso. Ainda estão lá no Google Maps, tudo bonitinho. Todas mapeadas. As pessoas continuam se apresentando como casa sementeira, porque embora a gente sabe que a pandemia, nós estamos ainda em pandemia, o desafio de educar uma criança continua para todo mundo. E quem já vestiu essa camisa, gente, continua no campo e está no jogo, e a gente está muito feliz com as vitórias que a gente está tendo. E queremos mais. Então, se você está assistindo a live e ainda não é uma casa sementeira, não é mais só para entregar atividade, mas você pode fazer diferença no seu bairro e ajudar a mudar a história de muita criança no nosso município. Você que está pela rádio também, só ouvindo a voz do José, mas está aqui em Almirante Tamandaré, pensou... Pode, o que faz para se cadastrar? Como faz? Só procurar a diretora da escola mais perto da sua casa ou do CEMEI e dizer, olha, eu quero ser parceiro dessa escola, né? A escola é aberta para todo mundo, quero ser uma casa sementeira. Que você precisar que eu cuide no bairro, eu faço isso. E para você que não mora em Almirante Tamandaré, você pode procurar a diretora da escola do seu bairro e falar, olha, que tal a gente começar um projeto? Eu quero ser parceiro. A gente sempre, quando vira o ano, né? A gente faz as promessas do ano novo. Eu convido a todo mundo que fez a promessa desse ano fazer um trabalho voluntário ou de contribuir com algo maior, para além da nossa rotina, vá na escola, vá no CEMEI perto da tua casa. Nós precisamos de todo mundo para educar as crianças. Então, vamos espalhar essa semente. Dá para ter casa sementeira no mundo todo. Eu vejo que tem gente do mundo todo acompanhando a gente aqui na Rádio Tamandaré. Então, em todo lugar, nós podemos abrir uma casa sementeira e semear outras possibilidades. Eu acho que assim, e se você não fica em casa o dia Nesse todo, momento, Brasil, Itália e Estados Unidos. Olha! Fui olhar. Você não fica em casa o dia todo, que possa dar esse suporte imediato, né? Você pode fazer parte do time da defesa, que hoje as casas sementeiras fazem parte do time da defesa e os times da defesa fazem parte das casas sementeiras, e isso complementa, né, toda essa ação da rede integrada de direitos, da rede de proteção, das rotas integradas de direitos. Olhar para o menino, para o adolescente, para o idoso, para a mulher que está na rua, para o cidadão tamandarense ou em qualquer lugar do mundo, com um sentido mais propositivo, mais generoso, né, de buscar a proteção, de buscar o envolvimento socioemocional, o direito à comunidade, o direito à convivência. Olha para esse aspecto. Eu não passo o dia todo na minha casa porque eu tenho minhas atividades externas, eu posso ser time da defesa, eu posso fazer atividades de outro lugar e estar sempre atento, seja em Tamandaré, seja em qualquer lugar, seja proativo, seja um bom ser humano, né? E aí você vai ser com certeza um bom cidadão. Falando ainda em casas sementeiras, a Sandra Mara Macho na Casas Sementeiras foi uma ação extremamente importante e assertiva no período de pandemia. E a Elis Vaz, as Casas Sementeiras ajudaram muito no combate das violências. E era esse o outro tema que eu queria tratar.
Como é que está essa questão? Você mesmo falando disse que foram detectados muitos casos durante esse período de pandemia. Como é que estão essas crianças? Deixa eu trazer uma primeira situação. Eu acho que nós vivemos a violência física, quando ela se externa na violência física, ela já é o resultado de uma cadeia de outras violências, né? Quando chega na violência física, outras violências normalmente nós encontramos. O período de pandemia... passaram antes, né? Isso. Pode ter sofrido todo tipo de humilhação antes de chegar até... Na violência física. Muitas vezes a violência física é a saída de resposta de outras violências ou como a gente aprendeu a reagir no mundo, né? O caso da violência contra as crianças, nós fomos educados numa sociedade onde corrigir significava agressão física, né? Ou seja, agredir é a vara. É aquilo que eu comecei iniciando o programa dizendo, né? Era uma ideia de um controle de corpo sem a consciência. O que nos faz humanos é essa condição de consciência das coisas. Então, nós aprendemos a violência como forma de resolver as nossas coisas. Quando alguém estava bravo, ele batia, ele gritava. Quando alguém não conseguia lidar com uma situação que saía do controle, a violência acontecia. Mas temos outras violências que são presentes, então, nesse território. Eu digo isso, né? Nós somos um município violento. Eu estou secretário de educação, o prefeito tem feito um trabalho hercúleo no sentido da gente construir uma política de segurança integrada, e ele diz, nós partimos da nossa realidade. Nós temos uma realidade violenta. O que acontece é como nós enfrentamos tudo isso. A pandemia trouxe um desafio, porque a criança que está na escola todo dia tem uma série de atores, tem a comunidade que vê a criança indo na escola. Pense que nós temos denúncia de casa sementeira que ela fica no portão vendo as crianças indo para a escola. E um dia ela viu que o menino passou com o olho roxo. Antes do menino chegar na escola, a denúncia estava feita, porque ela conhecia o menino. Então, nós vemos o quê? Essa violência acontecendo nos territórios, e as crianças sofreram essas violências. Ao voltar, ano passado, já com o fundamental para a escola, já foi um grande boom. E esse ano, a gente volta com o infantil com esse mesmo número alto. Só no ano passado, a Elis comentou aí, fez um dos comentários, foram mais de 1.200 notificações obrigatórias de violência contra a criança, gente. Isso é o que é denunciado. Nós passamos por um momento no município que é um pico de denúncias. Aí as pessoas vão me dizer, mas o município está mais violento? Não. O que nós temos hoje são mais canais de denúncia e mais pessoas denunciando. É porque antes parecia normal, né? Você ouvia alguém apanhando do lado, é o pai que está, enfim, corrigindo o seu filho. E o que a nossa rede fez? Os mais de 1.000 educadores da nossa rede falaram, não, isso é dever de todo mundo. E nós puxamos essa responsabilidade para um cotidiano da comunidade. Então tem mais pessoas denunciando. Isso não quer me dizer que eu estou mais tranquilo, porque sempre teve assim. Pelo contrário, nós temos ainda em 2021 cenários de violência, por exemplo, abuso sexual de crianças nos 10 primeiros dias de vida. Meu Deus. Né? É importante falar para o município inteiro que em 2017, quando o prefeito Gerson assume a gestão, ele traz a ideia da proteção inicial para a Secretaria de Educação, primeiro porque eu e o Robson a gente já vinha também dessa pauta de violência antes de estar na gestão, mas porque as crianças estão todas na escola todos os dias e são os equipamentos que estão em todos os territórios. E isso já era uma ideia da gente prevenir a violência, então ensinar a prevenção. Hoje... Só para contribuir aqui, 1.237 notificações, esse ano 215. Já. Vocês estão entendendo? De um ano inteiro, 1.200 até agora 200. Isso fala da escola aberta, isso fala da potência da escola protetiva, mas fala que nós temos que fazer algo. Eu olhar esse número de que nesse ano, gente, abrindo o terceiro mês, já são mais de 200 notificações, porque esse foi o nosso susto, gente. Em 10 dias, nós tivemos mais do que 3 meses de denúncia. E se isso não te incomodar, você enquanto cidadão, e não me incomodar, não é porque eu sou secretário, vocês estão na rádio. Isso é incomodar a gente enquanto gente. Né? 200 notificações no começo de ano é muita coisa, a gente tem que fazer algo. Celebro as denúncias que nós temos que denunciar, é sim feito algo, né? Hoje nós temos um processo da rede que acompanha essa criança, inclusive para garantir que na saída da situação de violência, a nossa ideia não é só denunciar quem cometeu a violência. Eu acho que esse é um dos pontos. Até porque a gente não pode simplesmente imaginar que vai tirar a criança dos pais. E aí? O que a gente, assim, então, a denúncia não é só para... A gente fala isso, né? Falar da violência não é só para denunciar e tirar da situação de agressão, mas é garantir o atendimento dessa criança principalmente. Talvez essa criança que sofreu violência precise de um atendimento, de uma rede de serviços, e isso tem que ser rápido, né? Isso pode comprometer o futuro da nossa criançada. Mas sim, tivemos esse grande aumento e nós já iniciamos então, como disse o Robson, os times da defesa. E se você é casa sementeira ou se você quer começar um projeto novo, a gente falou de 2, mas vai que surge coisa nova em Tamandaré. Para defender direito das crianças é importante. Não é só a prefeitura, não é só a família e não é só a polícia, não. É
todo mundo precisa ter a criança como prioridade absoluta para a gente fazer esse enfrentamento. Esse ano nós, enquanto municípios, redesenhamos a rede de proteção. Então o município historicamente tinha uma rede que atuava depois que a violência acontecia. Nós mudamos para a rede integrada de direitos. Vocês viram que a gente já mudou o nome, mas não é só o nome. Hoje a gente trabalha, a partir dos indicadores de violência, a gente trabalha estratégias de prevenção nos territórios. E como que a prefeitura está trabalhando? Articulada. Coordenador da unidade de saúde, coordenador do CRAS, diretor da escola, diretor da associação, desenham integrados um planejamento para o território. Então o Almirante está se desenhando para prevenir essas violências. Mas eu chamo a atenção. Se você sabe de alguma violência contra a criança, denuncie. A denúncia pode ser anônima, a gente não precisa saber quem foi que fez essa violência, mas tem que ser denunciada. Diz que 100, se for necessário, ou no nosso conselho tutelar, ou procure uma diretora de escola ou algum professor. Ou vem aqui na rádio, pode ir na secretaria, acha alguém do time da defesa, mas tem que ser feita essa denúncia. A tua denúncia pode salvar vidas. Nós temos casos de crianças, não agora, mas no histórico do nosso município como um todo, que pessoas sabiam que a criança estava sendo violentada, não denunciou, a criança chegou a óbito. Nós podemos salvar uma vida. E às vezes é só denunciando, a gente já muda a história e a vida de uma pessoa. Precisamos olhar e falar sobre isso. E trago também uma chamada para o nosso município. Está aumentando a violência, principalmente de mortes relacionadas a tráfico de drogas e de outras coisas. Nós não podemos mais aceitar esses indicadores. Em 2016, nós éramos o 6º município que mais matava mulheres. Era o 10º do Paraná que mais matava jovens. Então, assim, não podemos ficar anestesiados porque estamos em pandemia. E eu chamo a atenção. As crianças continuam chegando na escola todo dia contando sobre mortes, sobre assassinatos, sobre armas e sobre violências. Eu penso que nós precisamos tomar uma atitude coletivamente. Nossa Secretaria de Segurança já tem um trabalho integrado hoje com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, mas a nossa forma de produzir relação na comunidade precisa mudar e chamar a atenção das pessoas para a gente fazer algo nesse sentido. Eu vou aqui registrar mais umas participações, na verdade a participação aqui da Dulce Vieira. Ela diz o seguinte: boa noite, as casas sementeiras foram pontos de grande contribuição nesse período em que nossos educandos sofreram com afastamento devido à pandemia. Buscar as atividades impressas e dialogar com o responsável pela casa foi uma ponte com a escola e um grande espaço de fortalecimento de vínculos, de mostrar preocupações com os nossos pequenos, seja na aprendizagem ou no âmbito da proteção contra a violência. É isso, a Dulce é uma das maiores Beijo educadoras. Beijo pra Dulce, amo! Da minha trajetória, a Dulce é uma das maiores educadoras, eu acho que a gente tem de perspectiva social, e a Dulce foi Casa Sementeira, isso que ela fala é importante, né? Esse contato foi muito fundamental para a gente, inclusive, detectar essas violências. Quando os professores celebram a Casa Sementeira, a gente celebra muito a aprendizagem, que é o nosso foco, mas a gente sabe que a aprendizagem num contexto de violência, ela é muito mais difícil. Então, cuidar da escola, melhorar a educação, é sim falar de violência. Tem gente que pergunta muito pra gente, né? Nós temos um grande parceiro aqui, que é o nosso juiz da primeira vara criminal, que é o Dr. Marcos, parceiro nosso de educação. As pessoas perguntam, por que vocês se metem em violência? Porque a criança que sofre violência, gente, o dano disso cerebral, neural, da própria experiência emocional do que ela passa, às vezes não precisa nem ser física, mas verbalmente, isso impacta o desenvolvimento de uma vida inteira. Nós, com certeza, temos traumas das violências que a gente sofria na infância. Não estou dizendo que meus pais foram culpados ou não. Era a forma que, na época, a gente conseguia organizar. Hoje, nós conseguimos pensar de outra maneira. Então, vamos agir conforme nós conseguimos hoje, né? Chamar atenção. A Elis está contribuindo aqui, falando que muitas vezes as crianças passam pela escuta especializada e está dando os números aqui para você que não anotou, para fazer a denúncia. 181, o 100, e tem também do Conselho Tutelar, que é o 3657 e 3643. Quero aproveitar para mandar um abraço bem grande aí pro Madruga, o Marcos Alves, que está na escuta. Abração aí para ele. Time da defesa, parceiro da educação também, Madruga. Obrigado. Madruga, gente boníssima. É um trabalhador ali naquela região do IP, sim. né? Bom, deixa eu te perguntar então com relação ao concurso. Saiu, enfim, o concurso, viva! Conta! Saiu, né? Saiu, que alegria. Eu vi o Robson postando hoje ali. Hoje, na verdade, aqueles que eu publicizei bastante foram os chamamentos da convocação para os PSS, né? Então tem ali educador infantil, professor de educação infantil, 40 horas, professor 20 horas dos anos iniciais, e também a gente chamou agente de operações, que contempla aí o pessoal dos serviços gerais, merendeiras e etc. Então é bastante importante, se você participou da seleção, foi classificado, que você se apresente aí na secretaria, ou da Secretaria de Educação ou na Secretaria de RH, de acordo com o chamamento no edital, e entregue sua documentação para começar a trabalhar conosco.
E o edital do concurso público também saiu, são 5 editais, vocês podem pesquisar, tem ali já a reportagem no site da Prefeitura, tem também do Núcleo de Concurso da Universidade Federal do Paraná. Tem matéria também lá no nosso site www.radiotamandaré.com e no blog www.lucianapombo.com.br. Tem uma infinidade de cargos de acordo com a especificidade da necessidade do município, e temos, obviamente, os profissionais que vão atuar nas escolas e semeiros do município, que vai desde os professores, né, com o seu nível de graduação necessário para a ocupação desse cargo, como as outras especificidades dos outros cargos e trabalhadores da educação. Então estejam atentos aos prazos. Acho que é uma alegria muito grande para o município conseguir concretizar esse concurso. A gente vem sonhando com ele já há um bom tempo. Trabalhamos aí na alteração das leis, trabalhamos no específico da descrição de cada cargo e etc., que se espera, tudo de acordo com a legislação vigente, atual, seja o Estatuto Municipal do Servidor, seja o Plano de Carreira, Cargos e Vencimento do Magistério do município, e também as outras situações legais que precisam estar contempladas nesse concurso. Tem aí também lá, você já pode procurar e começar a estudar o conteúdo programático, né? Para cada cargo que foi elencado, e que a gente possa ter cada vez mais servidores efetivos que possam contribuir com o município, seja na educação, seja nas outras pastas, porque obviamente que no momento de necessidade o PSS acaba cumprindo com o papel do professor, nesse caso, mas o servidor efetivo vai ter sempre a sua aprendizagem contínua mantida pela prefeitura, e isso vai fazendo com que ele tenha condições de ser cada vez melhor enquanto profissional. Então, o concursado tem também algumas prerrogativas, se é necessário faz uma denúncia, que às vezes o PSS fica mais preocupado, não faz, ou um servidor que terceirizado também não faria. Então é uma grande vitória para o Almirante Tamandaré ter o concurso público, né, para ter uma educação de qualidade pública e defendida com todas as suas prerrogativas, né, de direito, de todo o arcabouço teórico necessário para que a gente consiga ter uma educação de qualidade. E isso se estende também para as outras pautas. Eu comemoro muito o concurso, né? A gente comemora enquanto rede, Lu, porque primeiro a gente tem que falar da defesa do servidor concursado. Acho que a gente tem aí uma má fé, quase igual a da vacina, de falar que servidor concursado é parasita, de que tem que acabar com o concurso no Estado. Gente, para garantir direito, garantir efetivação de política pública, o que isso quer dizer? Para a gente garantir a qualidade de um trabalho, precisa ter a permanência desse ator que está lá. E ele tem que ser permanente, inclusive, naquilo que a legislação traz, e não nas mudanças políticas que a gente vai tendo. Então você imagina, se a gente tiver... Hoje nós temos como forma que o estatuto nosso permite a contratação do servidor por concurso público. Então ele passa por uma instituição de conhecimento público, nesse caso a Universidade Federal do Paraná. Ele passa por uma prova, às vezes tem prova prática, no caso dos professores tem que dar uma aula, inclusive, para mostrar. E ele entra para o que a gente chama de funcionário de carreira da gestão. Então o professor entra a gente desenha para ele uma carreira de desenvolvimento dessa área. E esse profissional, ao longo do tempo, a gente vai formando e especializando esse profissional. Se ele está no mesmo território, ele consegue criar vínculo com esse território, com as crianças, ele conhece o desenvolvimento dessa criança, e a gente consegue ter o que a gente chama de longitudinalidade da política, que é o conseguir atingir a longo prazo. Então, quando a criança entra no primeiro ano até o 5º ano, vai ser um servidor concursado e seguro de que ele sabe quem é essa criança e ele pode acompanhar essa criança. Veja bem, Almirante Tamandaré há muito tempo não tinha um concurso público, e a gente já vem tentando nesse sentido. E mesmo quando teve, a educação não foi contemplada inteira por concurso. É a primeira vez que a gente vai ter para as áreas especialidades e para todas as áreas, e inclusive o Almirante faz algo incrível, que é reabrir o cargo de merendeira, que o estado do Paraná e os lugares estão terceirizando. A gente entende que quem faz a alimentação das crianças tem que ter vínculo com essas crianças no território. E aí nós temos hoje o PSS, que é simplificado, ele é emergencial enquanto não tem concurso, e pode ser renovado até 3 anos. Então, gente, imaginem o custo público. Contratar um professor que entra no PSS, no primeiro ano a gente forma, prepara, adequa esse professor, trabalha com ele, ele ganha experiência, 3 anos depois rompe o contrato, tem que chamar outro. Então o município paga de volta. A formação inicial, prepara, organiza esse professor, 3 anos,
troca e vem outro. A educação infantil sempre sofreu nessa lógica. Esse concurso vai resolver isso. E você imagine, se o funcionário não tem esse vínculo de carreira, se ele faz uma crítica ao secretário, eu faria uma crítica política. Nós não perseguimos, nós não temos prática de perseguição. Mas eu lembro em Almirante Tamandaré, minha mãe é professora aposentada, que se falasse mal do prefeito da época, dia seguinte, mudavam esse servidor de lugar. Lá no... Capivara dos Manfrão. É, Minha mãe era mandada direto pro Capivara dos Manfrão. Porque tinha uma posição. Ou professores que denunciavam falta de merenda. Para poder fazer essa denúncia, tem que ter essa garantia da continuidade do seu cargo. É por isso que a gente defende muito cargos políticos no sentido da gestão, da atualização das políticas que precisam acontecer, né? De 4 em 4 anos a gente revê esses lugares, mas os cargos de operação precisam ser concursados e com continuidade. Na educação, então, agora falando do concurso, é uma alegria imensa. Como eu disse, a gente pensa, concurso para educação é cargo para professor. Então, é assim, temos lá o cargo para professor 20 ou 40 horas, né? Exige nível superior, pedagogia, pelo menos o inicial, mas nós temos cargos de profissional da alimentação merendeira, nós temos agente de operação, nós temos motoristas, nós temos os profissionais de fono, TO, assistente social, psicólogo, nós temos outros monitores do transporte, tem cargo que é nível fundamental, tem cargo que é nível médio, tem os técnicos, tem o ensino superior. Então nós temos para toda a cidade que tem interesse em participar desse projeto de educação ir para o concurso. E aí eu vou dizer, muita gente fala assim, vou fazer o concurso pela estabilidade. Não vá só pela estabilidade, né? Porque vá pela sua contribuição na coisa pública. E eu aviso a todas as pessoas do município que não gostam do concursado, que dizem assim, vira um parasita, você não trabalha, daí tem que esperar se aposentar. Não. Aqui em Almirante Tamandaré, além do estágio probatório, que são a avaliação dos 3 primeiros anos, e a gente pode rescindir se o professor não atingiu, se o servidor não atingir essa meta, anualmente nós temos uma avaliação de desempenho que ela é acompanhada no processo do servidor, né? Se essas avaliações, num número de 2 ou 3, não alcançam o resultado, a gente abre um processo administrativo e nós exoneramos. Sim, Almirante Tamandaré já exonerou professores, nós já tivemos exoneração de outros servidores públicos pelo não cumprimento da função. Então aquela ideia de que o servidor público, ele, se for ruim, estaciona o resto da vida, não é verdade. E ao mesmo tempo eu digo, venham para o concurso para contribuir nessa demanda. Trabalhar em Almirante Tamandaré é algo fácil? Não, é algo desafiador. Mas é muito gratificante a gente ver o resultado. E o nosso trabalho, ele pode contribuir de várias maneiras, né? Ele pode contribuir lá na empresa, daí eu ganho só o meu salário e aumento o lucro do patrão. Ele pode ter uma função social, como é o trabalho de vocês, que a informação muda uma cidade. E ele pode contribuir efetivando direito e mudando história. E aí quando a gente é servidor público, quando a gente trabalha com as crianças, é esse o chamado que a gente faz. É vir para assumir um compromisso. Fácil não vai ser. Tamandaré tem a melhor estrutura para trabalho público? Não tem. Mas está avançando muito e nós queremos a tua contribuição, inclusive, para avançar ainda mais. Então, fica o meu convite, entre no site lá da Rádio Tamandaré, no da Luciana Pombo, no nc.fpr.br ou no site da Prefeitura, tamandaré.pr.gov.br. Acesse o edital e compartilhe com todo mundo. Não perca o prazo de inscrição, isso é bem importante. E não se preocupem, tem gente que diz assim, a federal é difícil. Os conteúdos que estão lá são todos previstos na nossa formação. Para o cargo de professor, quem se formou em pedagogia, o que a gente está cobrando foi da sua formação. Então, nós desejamos aí uma boa sorte, né? Nós não podemos nos envolver, eu queria dar aula de cursinho para a galera que vai fazer vestibular. Nós não podemos nos envolver porque estamos no Estado, mas nós podemos informar e ajudar as pessoas dentro daquilo que é a nossa possibilidade. Eu acho que só fazer 2 pontuações, né? Que é, uma é para quem ia ou vai para o Capivara dos Manfrão, não é um lugar ruim, é só longe. Tá? Não, é muito bonito, quem não bacana, conhece o município, mas... parece que a gente fala, vai para o Capivara dos Manfrão, é um lugar ruim. Não, inclusive se eu fosse dar aula na educação dos anos iniciais, eu gostaria muito de dar aula lá. E outro ponto, acho que cabe trazer, né, que primeiro que um professor, se ele faz um concurso para ficar estagnado, ele já não vai dar muito certo. Então tem que olhar para esse aspecto, da função em que você está tentando aí o cargo. E outro ponto, acho que se a gente ainda tem tempo um pouquinho, é falar da questão do rateio do Fundeb, que ficou tanto tempo, né, sendo dito vai ter, não vai ter. Ontem nós fizemos inclusive a nossa prestação de contas com o Conselho do Fundeb, que é composto por entidades, por servidores públicos efetivos, por pais de aluno, por entidades da sociedade civil, e as contas foram aprovadas. Nós investimos aí no município
mais que o mínimo previsto na lei dos recursos do Fundeb, muito mais que isso, inclusive, ontem na prestação de conta pudemos evidenciar lá que o município investiu 81 milhões de reais só na educação no ano passado, e destes são aproximadamente 41 que é Fundeb, o restante tudo recurso livre, né, de imposto municipal, que foi investido em construção e manutenção dos espaços, compra de alimentação, transporte escolar. E essa questão do rateio, acho que vale mais uma vez, eu já expliquei tantas vezes, mas aqui é uma oportunidade muito grande de poder falar com mais pessoas, que assim, o município ele já faz o rateio dos recursos do Fundeb, que está incorporado no salário dos professores desde a execução do plano que foi aprovado lá em 2006. Tá? Então, fiquem atentos, porque os valores que foram rateados nesses municípios que vocês tiveram informação é porque eles não estavam incorporados no seu salário base. O município de Almirante Tamandaré fez isso já em 2006 e desde então esse valor está já, e ele vai contar para a sua previdência, vai contar na sua aposentadoria, vai contar todos os benefícios da sua carreira. Então, por isso, além de que o Almirante também, o município também já investiu mais do que o previsto na lei na composição salarial dos servidores e trabalhadores da educação. Então, só a caráter explicativo, a gente dá cabo nessa conversa. Os conselheiros aprovaram as contas, tiveram a possibilidade, a reunião demorou quase 2 horas, detalhadamente a gente quis mostrar, tivemos aí a oportunidade de ter o pessoal da Secretaria de Fazenda, que detalhou todas as contas, né, dos investimentos, e aí a gente também pode disponibilizar esses documentos, agora a ata de aprovação também para toda a rede. Inclusive foi uma reivindicação do próprio Conselho que isso fosse feito. Muito bacana. Eu ia falar um pouquinho do Fundeb, mas quero voltar na história do Capivara dos Manfrão, porque eu acho Por que a gente favor. às vezes pode ser mal interpretado, né, Lu? Não era a nossa entendo. intenção dizer isso, mas eu acho muito legal falar sobre capivara. Antigamente era um castigo porque era invisibilizada a região do campo do nosso município, né? Eu acho muito importante dizer isso. Antigamente, a escola do Capivara... Antigamente não, eu tô falando de 2017, começo da nossa gestão, a gente chegou na escola do Capivara dos Manfrão. Até porque muitas escolas tinham sido fechadas, né? Eu acho que um dos maiores crimes que a gente cometeu no nosso município foi fechar as escolas do campo à época. Hoje nós temos indicadores que mostram que talvez não foi, né, respeito à decisão dos gestores da época, mas talvez não foi a melhor estratégia. Mas hoje a gente chegou em 2017 numa escola do campo que não tinha internet, não tinha telefone, e a reivindicação das professoras era: a equipe da secretaria passava aqui uma vez por ano. E nós temos educandos morando no campo que têm o mesmo direito do menino que mora na cidade. Então, quando a gente fala que antigamente tipo o Capivara dos Manfrão era um castigo, porque lá era abandonado. Hoje, na escola do Capivara dos Manfrão, além de toda a estrutura que os educandos do campo têm, também tem lá com quadro de professores, estamos organizando os atendimentos de educação especial inclusiva, telefone, internet, né, a melhoria desse quadro. Oi? Em breve, educação de jovens e adultos, também chegou o transporte escolar, que não tinha. Então a gente está reorganizando as escolas do campo, e hoje os professores que trabalham no campo, para não ter saída, recebem um adicional de salário para ele permanecer no campo, para a gente ter um quadro de professores do campo. Eu mando um parabéns para os nossos professores que estão no campo, é o nosso território 6, né, que tem feito um trabalho incrível, e hoje Capivara dos Manfrão é uma escola que todo mundo quer ir, é a escola que tem o rio que passa atrás. Então você dá aula para as crianças no pátio que o rio está passando do lado, e é uma escola que tem uma vivência incrível, que tem nos ensinado muito. Convido você a conhecer Capivara dos Manfrão, o interior de Almirante Tamandaré. Eu gosto de falar interior porque interior é aquilo que está dentro da gente, né? Almirante Tamandaré começou na região do Marmeleiro. Quando os índios tinguis ocupavam aqui, é uma mentira a ideia de que a ocupação era nessa região central, né? Os índios já sabiam que a melhor região para começar o município é nessa região lá do Marmeleiro, Campina da Barra de Santa Rita. Aquela região era a região ocupada. Se a gente cavar lá, tem vestígio arqueológico de indígena lá. É lá que começa o Almirante Tamandaré, no nosso interior. E lá é uma alegria estar lá. Então, sugiro a conhecer a Escola Maria Cavacim Manfron, os professores, a John Johnson, a Cerzedelo de Siqueira. A gente tem outras escolas que atendem também o Campo Astrogildo, de Macedo. Mas é importantíssimo que as pessoas conheçam o interior do nosso município. É uma vegetação linda e que a gente tem que cuidar, né? Se a gente não cuidar, vai ser devastada, vai secar nossas nascentes. E a escola está lá fazendo um bom trabalho. Então, se antigamente era um castigo ir para o Capivara dos Manfrão, hoje é uma delícia, e eu te falo, aproveite, conheça a Capivara dos Manfrão.
Falei um monte de coisa e queria dizer do concurso. Eu acho também, só finalizando, né, eu ia terminar dizendo que acho que o nosso prefeito tem feito um grande esforço em torno do concurso. Já era para ter saído antes. A gente teve algumas questões, inclusive de adequação, com taques de ex-prefeitos ao Ministério Público. E o Gerson tem investido muito, e a meta dele enquanto prefeito é aumentar o quadro de concursados na educação, né? E é importante dizer isso, a nossa gestão, nós estamos no segundo mandato do nosso prefeito. Então, garantir um quadro efetivo que após a nossa saída continue esse trabalho é pensar nos filhos de todo mundo, é pensar no nosso município. Então, nós vamos conseguir consolidar um quadro de funcionários concursados que vão continuar permanecendo na nossa política, no nosso currículo da educação integral. Esse é um legado que o município vai ter, e ao mesmo tempo, quando a gente fala dessa continuidade, a gente diz muito isso, né? Na nossa gestão da secretaria, nós somos em quase 50 pessoas, e a secretaria que tem o menor número de cargos de comissão. Por que o prefeito fez essa decisão? Porque a educação, enquanto estratégia de futuro, tem que ter a permanência. Aí o funcionário concursado é chave para isso. Então a gente pede ajuda da cidade. Vamos fazer concurso. E você que está fazendo concurso, posso fazer uma última chamada do TSE? Que o nosso horário foi. Mas fez o concurso? Assuma o concurso junto com a gente. O que nós estamos acontecendo agora? Tá faltando professor. Imagina, se a aposentadoria do nosso professor, eu tenho que chamar outro. E aí nós abrimos alguns PSS e a gente chama as pessoas no dia da posse. Ela não vem. Então imaginem que nós estamos contratando tutores, né? O acompanhamento especializado dos educandos de inclusão. Íamos chamar 100 para entrevista para contratar 70. Nós conseguimos somente 19. Porque as pessoas não estão vindo. Então quero pedir ajuda da cidade. Vamos fazer uma corrente do bem para o povo vir para trabalhar, porque a gente precisa de gente para atuar com as crianças do município e mais. A gente quer aprender com você que já está participando desse processo todo. Obrigado, gente. Senão eu perdi a minha oportunidade de estar aqui. Não, foi ótimo. A professora Bruna só diz o seguinte, ó, vou para o concurso pensando em fazer valer as 4 horas que as crianças ficam comigo. Quero ser a diferença na vida delas. Quero ser a professora que lembrarão quando forem adultas e protagonistas de suas vidas. Acredito que é assim que o profissional precisa trabalhar e é assim que faremos a educação mudar. Eu acho que a Bruna dá uma aula pra gente nessa live, Bruna. Obrigado. Eu acho que é uma alegria a gente ver o quanto que os nossos professores, muitos que não são concursados, estão se organizando para permanecer na nossa rede. Alguns não moram em Almirante Tamandaré, né? A gente estava falando da professora Roberta Rachid, que fez a escolha de vir para o nosso ela município. É de Curitiba. Ali e ela passaria, né? Ela é um exemplo, passaria em qualquer concurso e tem feito essa escolha porque tem acreditado no projeto e, gente, tem acreditado nas nossas comunidades. Historicamente, a escola e o CEMEI tem sido o lugar de sonho da nossa comunidade. Então, que bom ter esses professores. E vamos lá, investir no professor, cuidar dos nossos trabalhadores em geral, não só dos professores, e valorizar todo mundo. A gente precisa valorizar a educação, senão a gente não consegue fazer as mudanças que a gente quer enquanto sociedade, né? Então... Eu queria perguntar de cultura, já não tenho mais tempo, então eu vou agradecer muito a tua presença hoje aqui, Jussier, e a sua também, Robson, e vou dar o espaço agora para vocês dois fazerem as considerações finais. Isso é maravilhoso. Posso primeiro? Quem primeiro? Não, deixa eu faço primeiro. Primeiro quero, pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre aquilo que a gente faz, né? É público e notório que a gente gosta do que faz. É verdade. Só o jeito de falar a gente já percebe. Né? Também é uma trajetória já muito grande, né? E aí a pandemia me trouxe a oportunidade, inclusive, de fazer pedagogia também. Então, vocês podem notar, a minha linguagem também mudou um pouco sobre os aspectos dos processos de sala de aula, porque eu era professor de ensino médio, de faculdade, de cursinho, né? A pegada pedagógica é diferente. Então, agora eu tenho a oportunidade de discutir mais a temática, trazer mais contribuições e buscar resolver e trazer soluções, né, para as estratégias de ensino-aprendizagem dos pequenos também. Eu sou um apaixonado pela educação e isso seja na gestão, seja em sala de aula, me faz muito falta estar na sala de aula. Acho que isso é muito bacana as pessoas compreenderem. A oportunidade gigantesca, né? Tenho que agradecer ao Jussier pela condução do trabalho e ao Gerson também pelo fato de nos possibilitar e oportunizar que a cidade invista quase 100 milhões de reais por ano em educação. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Né? A gente precisa olhar para esse aspecto, que algumas pessoas falam assim, mas a prefeitura não está fazendo nada. A gente tem que olhar para isso. Só os profissionais, ainda que faltem alguns lugares, alguns professores, alguns trabalhadores específicos, a gente está investindo
29% do orçamento municipal em educação. Sendo que a obrigação é 25%, é bom a gente frisar. Então a gente tem trabalhado nesse aspecto, não é falta de interesse político nem falta de dinheiro nesse momento, né? Estamos trabalhando para esses aspectos acontecerem e para que as crianças e os educandos, né, de modo geral, tenham uma educação de qualidade. Então, ter a oportunidade de falar sobre isso é também um pouco de publicidade daquilo que a gente faz, né, no nosso trabalho. Uma das perspectivas do direito administrativo, né, do direito público, é a gente publicizar cada vez mais as ações do que o poder público faz em prol da efetivação dos direitos. Acho que a educação faz isso de modo geral, a prefeitura também faz, mas nunca é igual um bate-papo, né, em que a gente pode trazer detalhes e discutir mais, esclarecendo mais os detalhes. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer que estou à disposição, quiserem conversar mais, contribuir com a gente. Acho que um dos aspectos que podem falar qualquer coisa da gente, mas que talvez seja a nossa característica principal, é que o diálogo está sempre aberto e você pode vir sim, desde que seja para propor coisas. Não venha só para apontar a crítica, né? Eu sou um estudante da filosofia e estou aí terminando meu doutorado, e um dos aspectos da filosofia é assim: se você conseguiu fazer a crítica, agora avança. Então traga proposições, venha contribuir conosco, venha fazer educação conosco, que a gente não consegue fazer sozinho. E às vezes a gente está lá assim e não está vendo a solução, e você tem, então vem fazer com a gente. Bacana. José Parreira. E eu tinha tanta coisa para falar nessa despedida que vocês não têm ideia. Mas eu acho que eu começo assim, né? Falando que diz que a gente não pode se convidar para ir na casa dos outros, mas a gente sempre se convida para voltar. Então, agradecer primeiro o convite, Luiz. Acho que é uma alegria estar com vocês mais uma vez e ver o quanto que a qualidade desse programa avançou muito para o município. Né? Debater, a gente poder sentar aqui hoje e falar de vacina, isso é muito importante, né? Ter o lugar da liberdade, da democracia acontecer, da gente poder falar. Isso qualificou o nosso município, tem qualificado a nossa política, né? Ter um debate de educação nesse nível que a gente está tendo para falar do município, isso é histórico na nossa cidade, e vocês estão abrindo caminho, vocês estão abrindo para a gente o que a gente chama de rachadura, né? Às vezes queria derrubar o prédio inteiro. Para começar, a gente começa com rachaduras. E essas rachaduras estão dando esperança demais pra gente. Nossa equipe hoje circulou na transição, mas o pessoal já tá mandando o link para assistir a live depois, que a gente tem que todo mundo ver, porque é uma forma da gente educar o município e da gente também aprender, né? Às vezes vem crítica aqui na rádio que a gente nunca pensou, como disse o Robson. Não consigo ver tudo. São 10 mil crianças, tem gente vendo muito melhor do que eu. Então, o que juntos a gente pode fazer? Mas nós não estamos sozinhos. Então, ter vocês com a gente, né? O Zé estava na cobertura da entrega da Bórtola, a Lu sempre está com a gente também nas corridas. Vocês estão cobrindo o trabalho de mais de 1.000 educadores, e eu venho em nome dessa rede agradecer vocês, né? Que o trabalho está acontecendo, porque a gente está comunicando não é só para dizer, olha como a gente trabalha bem, não. É porque tem direito acontecendo, e se tem direito tem transformação, tem vida sendo transformada. Então, a comunicação de vocês mostra que o nosso município tem andado. Acho que primeiro agradecer a vocês por essa oportunidade. Segundo, dizer que quero vir sempre, tá? Então vamos falar de cultura. Me chame uma hora para falar do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Pois é, eu vi que você assumiu agora. É um dos principais conselhos do município, né? Ele cuida de toda a política de direitos integradas. A gente brinca que é o único conselho que prende prefeito. A criança, por ser prioridade absoluta, ela traz uma série de condicionamentos. E o que o nosso prefeito tem trazido? A criança é um investimento prioritário, é pauta do Gerson, né? Isso. E ele fez esse pedido para a gente assumir esse conselho. Então eu queria uma outra hora também já agradecer essa oportunidade. E eu quero terminar dizendo para todo mundo, nós avançamos muito, mas ainda tem muito para avançar. E a pandemia deu um saculejo na gente, né? Trouxe alguns resultados que nos preocupam, da violação, das violências, das aprendizagens que nós queremos garantir para as crianças. E nós queremos garantir para todas as crianças essas aprendizagens do município. Ela trouxe alguns desafios, e nós começamos assumindo o seguinte: nós estamos prontos para esse desafio, mas não sozinhos, e nós precisamos de todo mundo. Eu retomo, né, na tua comunidade, fale de criança, fale de direito, fale da importância da educação. Como disse o Robson, né, nós sabemos que não está tudo 100%, então a sua participação vai ajudar a melhorar isso. E não seja somente nesse período, né, que eu estou de secretário, que o Gerson está de prefeito, mas que seja um compromisso da nossa vida. Ter compromisso com a vida é
sempre, ele exige isso, e penso que nunca foi tão importante a nossa comunidade se organizar para a gente enfrentar o cenário. Eu penso que a pandemia, talvez em breve a gente largue máscara, a vacina está melhorando o cenário, mas as consequências da pandemia estão ficando. É aumento de desemprego, a gente está vendo o preço da comida, então nós vamos lidar com fome, e eu penso que se a gente se organizar, o Mirante Tamandaré consegue mais uma vez dar uma resposta. Eu acredito na minha cidade, eu acredito no meu povo. E eu acho que a gente em outros momentos já deu respostas muito certeiras. Eu estou acreditando que mais uma vez o Mirante Tamandaré vai dar uma resposta, e vai ser pela educação. Gente, pela educação todo mundo aprende, né? Nós acreditamos nisso. Então, chamamos todo mundo e nos colocamos à disposição. E mando um abraço pro nosso prefeito. Preciso falar do Gerson. Você puxa saco. Gente, ele não vai ser candidato na próxima eleição, não. Né? Mas é reconhecer essa figura de ter um gestor professor. Né? Eu falo que o nosso prefeito é um gestor professor. Então, siga o nosso prefeito nas redes sociais, @GersonColodel. Você vai ficar inteirado das informações da educação. Eu também estou lá na @JussiaParreira, mas seguindo o nosso prefeito, você consegue ter acesso a todas as informações e a toda essa mudança que a gente conta aqui. Às vezes você ligou a rádio hoje, não conseguiu acompanhar tudo, mas você consegue acompanhar o que está acontecendo no município. E eu vou aqui fazer meu merchan de sempre. Siga a Rádio Tamandaré. Lá também está comunicando as coisas da educação. Gente, muito obrigado. Eu quero mandar um beijo para as professoras, para todos os trabalhadores da educação, dar os parabéns mesmo, né? O que a gente está fazendo em Almirante Tamandaré é histórico graças ao nosso trabalho coletivo. Eu tenho um orgulho danado de ter sido aluno dessa rede, né? De ter sido professor dessa rede, e de hoje estar junto com essa rede fazendo a gestão coletiva da educação da nossa cidade. Então eu só tenho a agradecer mesmo. Obrigadão, viu, gente? José, obrigada. Antes de te dar a palavra, só quero registrar aqui o Marcos Alves dizendo parabéns, batendo palmas, a Marli Kleina batendo palmas também, a Solange Oliveira diz: amei o papo reto de hoje, parabéns, Luciana, mandou coraçãozinho, parabéns, José e Robson. A Cláudia Lima Duarte diz: agradeço pelo papo reto, mandou um monte de palmas. Gente, eu quero só pedir para vocês que, se vocês quiserem falar para as outras pessoas do programa, vai estar disponível editado só com a entrevista no YouTube a partir de amanhã, e os podcasts tanto no Spotify como também você vai poder acompanhar no Google, que tem também o seu localzinho dos podcasts. Então quem gosta de podcast vai poder ouvir, quem gosta de assistir vai poder assistir. Robson. E acho que só antes de finalizar, né, como a gente está comemorando aí a Semana da Mulher, o mês da mulher, né, eu dou os parabéns às mulheres. Acho que ser mulher no mundo já não é fácil, então Tamandaré é menos ainda. É verdade. Então a gente precisa olhar para esse lugar e sempre buscar igualdade de gênero, a justiça social, né, nesse aspecto também, equidade de salário, de respeito mútuo, né? Acho que se a gente avançar no respeito, a gente consegue as outras com mais facilidade. E a nossa rede é composta, sei lá, de 99,9% de mulheres, né? Então a rede de educação, acho que creio eu que a saúde também, a sua grande maioria é composta de servidores do sexo feminino, então com identidade de gênero feminino, melhor, que isso seja pautado durante todo o ano, que a luta de vocês seja cada vez mais aceita, né, no processo social de busca pela igualdade, e que sejamos todos respeitados, né, nas suas identificações como deve ser. E o dia que a luta não for aceita, conte com a gente vai lutar junto. Né? Eu acho que é dizer isso, a nossa escola ICMEI está aberta para lutar por todas as meninas, por todas as mulheres e por todas as senhoras do nosso município. Muito obrigada aos dois pela vinda hoje, foi excelente, a gente avançou bastante no horário, mas vale a pena. Cláudia Lima Duarte, eu agradeço pelo papo reto, mandou palmas. Patrícia Alessandra May, Sandra Mara, amo esses meninos, coraçãozinho. Jocélia Fonseca, abraço para ela, parabéns Josier, Robson e equipe. Solange Oliveira, sou fã da Luciana, beijo Solange. Gente, obrigada a cada um de vocês, obrigada aos dois de novo. José Eduardo, tchau, vamos embora. Tchau, tchau meninos. Tchau. Eu adorei fazer isso aqui junto.